Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa noite, minha gente, que está chegando aí. Vamos esperar todo mundo entrar. Bem-vindas à aula de hoje. Quem está aí segunda-feira à noite, pós-semana de carnaval, para aprender sobre negócios, já tem pontinhos aí na vida empreendedora. Se vocês quiserem, então quem for entrando pode deixar o vídeo aberto, tá? A gente vai conversar, vocês vão ter espaço para tirar dúvida. Ai, meu Deus, estou de pijama, estou descabelada aqui na minha casa, tá tudo bem. Pode estar autorizado, tá? O online permite isso aí. Vamos esperar todo mundo entrar para a gente começar. E aí, eu queria já começar começando, com quem já está aí dentro, com quem já carregou aí o áudio e tudo. Eu queria saber primeiro a idade de vocês e o que vocês fazem da vida hoje. Por quê? Porque todo o conteúdo aqui é adaptável para quem estiver assistindo. Então, eu vou trazer aqui informações mais relevantes ou dar ênfase em algumas coisas, dependendo de onde você estiver, o que você faz, aí, o que é importante para você. Então, eu queria saber de você, coloca para mim no chat só a sua idade e o que você faz. Se você já empreende, então, não empreendo, eu quero abrir um negócio, eu já comecei a abrir um negócio, eu tenho um negócio como o meu plano B hoje, então tenho o meu trabalho, sou CLT e quero aí abrir um negócio, já tenho um negócio aí do lado. Então, ó, já temos empreendedoras plano A e plano B, né? Empreendedora e professora. Ana Júlia falou que está fazendo direito. Eu quero saber, coloque para mim se vocês... Qual que é a sua intenção de empreender e quando? É assim, tô querendo empreender já ou só quero saber se isso aqui é para mim ou não é? Então tem engenheiro civil, tem gente do direito, coloquem aí para mim, tá? Para a gente adaptar aqui o conteúdo para vocês, para fazer sentido, para vocês conseguirem usar e ser útil aí para a vida de vocês. Se vocês estão aqui querendo saber, vocês se inscreveram no curso que se chama Empreendedorismo Além do Palco, então a gente vai olhar um pouquinho para esses bastidores, tá? Então, vamos lá, vou me apresentar rapidão para vocês me conhecerem. A gente vai ter esses 3 dias, então são 3 dias para a gente conversar. Eu sou Mariana Fernandes, podem me chamar de Mari, tá? Então, vocês vão me achar aí nas redes sociais como Mari Fernandes. E eu sou cofundadora da Fluida. O que é a Fluida? A Fluida é uma escola de negócios específica para mulheres. Então, é isso que eu faço hoje. Hoje, esse é o meu empreendimento, é o meu negócio, tá bom? O que vai rolar aqui hoje e o que vão acontecer aqui, o que vai acontecer nesses 3 dias para você estar preparada aí para as nossas aulas. Deixa eu botar o chat aqui. Vocês podem colocar aí no chat a qualquer momento, tá? Que eu tô de olho aqui no chat, a gente conversa. Vamos lá, o que vai rolar aqui nesses 3 dias, o que a gente vai fazer? Então, o objetivo é o seguinte... Esse curso, o objetivo dele é mostrar tudo o que você precisa saber antes de escolher empreender,
tá? Então, antes de você falar sim, bati o martelo, eu vou abrir um negócio, eu vou empreender, eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para que você chegue preparado e que essa escolha seja uma escolha consciente. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver bastante vida real. Então, empreendedorismo além do palco. O palco, né, do empreendedorismo, como que funciona, o glamour, o dinheiro, né, dar palestras, tudo isso aí a gente enxerga na mídia. O que falta para a gente tomar essas escolhas conscientes é a gente saber o que acontece por trás e o que acontece antes da gente chegar no palco, antes do momento do sucesso. Então, o que você pode esperar aqui é boas doses de vida real. E eu vou mostrar um mapa, então ao longo das aulas a gente vai construir um mapa para te mostrar como é que vai ser essa construção do seu negócio, desde a sua ideia até você efetivamente ter um negócio lucrativo. É como se a gente conseguisse olhar lá no futuro, se você disser, eu vou empreender, eu vou abrir um negócio, como é que vai ser, que etapas você vai passar, tá bom? Então, a gente vai ter 3 aulas hoje, então, hoje, amanhã e na quinta-feira. A aula 1, que é a aula de hoje, a gente vai falar sobre a diferença entre palco e bastidor, ou seja, a verdade que ninguém te conta sobre o que realmente é empreender. E tem 2 coisas que a gente tem que olhar para isso, que é, olha, tem gente de Manaus, gente, que legal. Quanto tempo leva para o seu negócio dar certo e como é que você vai criar esse negócio, tá? Na aula 2, a gente vai saber quais são as habilidades, ou seja, o que você precisa aprender, o que você precisa ter, quais são as coisas que você precisa já ter com você. Será que você precisa de habilidades que você nasce com elas para ser empreendedor? Ou essas habilidades, tem algumas habilidades que dá para você aprender ao longo do caminho? Então, empreender é uma nova profissão. A gente vai olhar para essa profissão antes de você escolher essa profissão, como que ela funciona, o que você precisa, quais são os requisitos. Na última aula, a gente vai juntar tudo isso e vai desenhar esse mapa. Então, eu vou te mostrar esse mapa das coisas que você vai aprender se você escolher empreender e quais são as etapas que você vai passar, desde o momento que você tem uma ideia de negócio até você efetivamente estar vivendo deste empreendimento aí. Quando eu digo vivendo desse empreendimento, eu estou dizendo assim, eu estou dizendo que a gente não está falando sobre uma renda extra. Eu estou falando aqui sobre você ter um negócio que vai se tornar a sua nova profissão. Aquela empresa, aquele negócio, aquele produto que você vende que vai sustentar você a longo prazo. É sobre esse tipo de negócio que a gente está falando aqui, que é o negócio que eu acredito, que é o negócio que eu acho que faz sentido a gente criar. Então, tem muita gente estudante de direito, tentando compreender o mundo do empreendedorismo. Vocês vão entender este mundo aqui bastante juntos hoje. O que não vai rolar aqui, Mari? Então, não vai rolar o seguinte, não existe verdade absoluta. Então, se você está esperando que eu vou te dar uma fórmula mágica, uma receita de bolo, uma verdade absoluta que você tem que seguir para empreender, não é isso que vai acontecer aqui. Também não vão acontecer achismos, então tudo que eu vou trazer está validado ou em outras pesquisas, estudos de outros, né, estudiosos, de pessoas que estudam sobre negócios, administração aí há bons anos, ou eu vou trazer dados validados pela minha experiência empreendendo e já você vai entender qual que é a minha experiência empreendendo, tá? Então, o que eu quero dizer com verdade absoluta? Quando a gente está falando sobre negócios, basicamente a gente está falando sobre pessoas. Negócios entregam coisas para pessoas. E o mundo muda. Então, imagina, um contexto pré-pandemia, a gente tinha negócios que funcionavam de um jeito. Contexto pós-pandemia, a gente precisa que os negócios funcionem de outros jeitos. Então, quando a gente está falando sobre empreender, a gente não está falando sobre regras, a gente está falando sobre princípios. Se você aprende os princípios que regem todos os negócios, você vai conseguir adaptar o seu negócio, o modelo de negócio que você quer para a vida que você quer ter, independente do contexto aí, a gente consegue adaptar e construir esses negócios aí, beleza? Então, não vai rolar verdade absoluta e não vai rolar achismo também. Como é que a gente vai fazer isso nesses 3 dias aqui juntos? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu estou aqui para facilitar o seu caminho. Então, eu estou aqui para compartilhar coisas que talvez você ainda não tenha acessado, conhecimentos que você não tem, coisas que você não sabe que vai acontecer, que eu já vivi ou que eu já estudei, para que você não precise cometer erros ou cometa menos erros na sua jornada empreendedora. Então, a gente vai fazer isso aqui de um jeito muito leve. Então, vocês podem esperar uns memes, umas piadinhas, umas brincadeirinhas aqui, porque eu quero que você tenha abertura para perguntar, para descobrir, conhecer o que você quiser aqui dentro. Então, você pode e deve fazer perguntas para mim a qualquer momento. Eu estou acompanhando o chat. Eu vou juntando essas perguntas em momentos específicos, eu vou responder elas para você. Então, você pode fazer qualquer pergunta do mundo do empreendedorismo, curiosidade. Sabe aquelas coisas que a gente não tem pessoas para perguntar?
É comum, quando a gente começa a empreender, a gente não ter outras pessoas que já empreenderam, que já passaram pelo que a gente quer passar, ou tá aí chutando se a gente quer ou não, e aí a gente entra despreparado no negócio. Eu não quero que você entre despreparado, eu quero que você faça as perguntas para mim de qualquer tipo. Se essa pergunta não for uma pergunta que eu puder responder para você, eu vou falar, olha, não tem como responder. Ou então, eu vou ter que trazer essa informação na próxima aula. Então, faça suas perguntas no chat, pode fazer, eu vou responder, tá bom? Eu vou dar umas cutucadas em você. Então, ao longo do nosso conteúdo, eu vou fazer algumas perguntas para você se refletir aí na sua cabecinha se é isso mesmo que você quer. Então, é como se fosse um estágio que a gente vai fazer aqui. É um estágio para você avaliar se você quer mesmo essa vida de empreender. E eu sou suspeita para falar, né? Porque eu empreendo, sou bem suspeita, eu gosto muito desse mundo, mas eu tenho que te contar a verdade sobre ele. E o conteúdo desses 3 dias, ele é um conteúdo adaptável para quem estiver aqui. Então, eu quero saber quais que são as suas maiores dúvidas, o que você está fazendo, se você já abriu um negócio ou não, para que eu traga aquelas informações que vão ser mais importantes para você. Beleza? Para isso, a gente vai ter 2 combinados muito simples. A gente vai usar no chat a seguinte coisa. Se alguma coisa não fez sentido para você, você ficou perdido, você não entendeu, você fala, pelo amor de Deus, Mari, explica de novo, você coloca lá para mim no chat, boiei, Mari, boiei, por favor, me explique novamente. E aí eu vou trazer novas informações, vou entender que você não sacou esse rolê. Se fizer muito sentido para você, você fala assim, nossa, isso aqui era a coisa que eu estava precisando, você coloca para mim no chat, saquei. Então é o jeito que a gente vai se comunicar aqui para a gente manter o conteúdo adequado para o que você precisa, beleza? E perguntas no chat também, a gente vai ter momentos para responder. Então, saquei e boiei para a gente se comunicar aqui. Muito bom, Rezi, já coloquei o saquei. Bom, então eu vou começar contando para vocês quem eu sou, né? Quem sou eu na fila do pão, o que eu já fiz, quem sou eu para estar aqui falando para vocês sobre empreendedorismo, sobre negócios. Eu já vou pedir um chute para vocês. Eu quero que você chute quantos anos eu tenho. Chuta aí no chat para mim, quantos anos você acha que eu tenho, para a gente já começar aqui, porque talvez você esteja olhando. Gente, essa criatura aí dessa idade está me falando sobre empreender, não é possível. Então vamos lá. Quem sou eu na fila do pão? 18 anos, eu estou muito honrada com isso, gente, que é isso? Vamos lá, olha só, eu fiz na faculdade biologia. E você fala, cara, o que essa mulher está empreendendo? Tipo, ela está me ensinando aqui coisas sobre empreendedorismo e ela fez biologia na faculdade. Pois é, eu entrei na biologia. Por quê? Porque eu sempre gostei de natureza. Eu sempre achei uma coisa linda, natureza, animais, sempre achei massa e não sabia se ia ser veterinária ou bióloga, mas entrei na biologia. Então, fiz faculdade de biologia aqui na Universidade de Brasília, eu sou de Brasília. Beleza, fiz essa faculdade e aí, ao longo da faculdade, você entra na faculdade de biologia e aí eu vou contar essa história para você para que você comece a identificar. Então, tudo que eu falar sobre a minha história é para você olhar para a sua história e ver se isso aconteceu também. Se você está neste caminho, se isso está acontecendo com você. Por quê? Porque as cagadas que eu cometi, os erros que eu cometi ou as coisas que eu acertei, você já pode pegar para você e aplicar na sua jornada. Então, para quem está curioso, eu tenho 31 anos, não tenho 18, tá? Eu tenho 31. Então, eu entrei na biologia, e assim que você entra na biologia, você tem 2 caminhos. Então, é o caminho normal, a gente sai do ensino médio e vai para a graduação. Você tem 2 caminhos dentro da graduação de biologia. Ou você vai trabalhar em laboratório, então você vai fazer pesquisa, né? Você vai ficar lá no laboratório enfurnadinha, lá mexendo com microscópio, com placa de Petri, ou você vai para a área de educação. Assim que eu comecei, eu já fiz um estágio, e eu odiei o laboratório. Aquele negócio de ficar presa o dia inteiro num negocinho branco, sem falar com ninguém, para mim era tipo, era enlouquecedor. Odiei o laboratório. E aí já descartei o laboratório assim lá logo nos primeiros semestres. Eu falei, bom, eu não tenho outra opção. A outra opção é a educação. E aí comecei a pegar matérias de educação na faculdade, da parte de licenciatura. E uma dessas matérias a gente tinha que fazer um estágio de educação numa escola. E eu fiz esse estágio de educação nessa escola, comecei a ensinar biologia e universitário, a definição de universitário é quase, né, sem dinheiros, quebrado. Precisava fazer dinheiros, né, para pagar os meus happy hours, enfim, e eu comecei a dar aula particular em vários cursinhos aqui de Brasília. Aqui em Brasília a gente tem uma cultura muito forte de aula particular, tem várias empresas aqui de aulas particulares para alunos de aulas particulares, e eu comecei a dar aula em cursinho de aula particular, e dava aula. E eu dei aula em vários cursinhos diferentes, vários cursinhos, e todos esses cursinhos eu entrava e percebia
Eu sempre tive esse negócio, eu olhava para o negócio e falava assim, isso aqui podia ser de um outro jeito, isso aqui podia ser de um outro jeito. Eu achava que isso era ser meio crítica demais, sabe? Ser meio chata. Mas eu sempre olhava e falava, essa aula podia ser melhor. O atendimento da aluna é meio esquisito, né? Era mais fácil se a gente agendasse de um determinado jeito. E aí, eu fui ficando muito boa em dar aulas particulares. E eu dava aula para as minhas sobrinhas. Então, eu tenho várias sobrinhas, eu dava aula para as minhas sobrinhas, e um dia meu tio estava lá, eu estava dando aula para as minhas sobrinhas, aula particular, e ele falou assim, Mari, já veio um monte de gente dar aula particular aqui para as meninas, mas você faz de um jeito que eu já percebi que você faz X, Y, Z. Que método é esse? Quem que te ensinou isso? Qual é o cursinho que te ensinou a fazer isso? Eu falei, cursinho nenhum, eu que inventei esse negócio. O que era esse negócio? Eu criei um método que eu achava que era o melhor jeito de ensinar as minhas alunas. Então, eu tinha lá toda uma sequência que eu seguia em todas as aulas, tinha um resumo no começo, tinha exercício, tinha um monte de coisa. E ele falou, meu tio, que já tinha um tino para empreender, falou assim, Mari, que tal se a gente abrir um negócio juntos de escola particular, de aula particular, porque você é muito boa dando aula, tô vendo que você é muito boa, eu tenho aqui, meu tio fez administração, olha só. Eu fiz administração, vamos abrir um negócio? Vamos. Gente, eu estava no meio da faculdade. Então, eu estava aí com meus 21 anos, talvez, 21, 22 anos, no meio da faculdade, eu não tinha a menor ideia do que era abrir um negócio. Meu tio falou, você é boa nisso aqui, vamos abrir um negócio. Eu achei incrível e entrei com ele nessa empresa que se chama Boas Notas Aulas Particulares, né, aperfeiçoamento escolar. E aí, eu levei essa Boas Notas durante toda a minha graduação. Só que eu dava aulas, eu era boa em dar aulas. Dar aulas, ser professor, é uma coisa muito diferente de você administrar uma escola. E eu comecei a administrar essa escola. Então, eu tinha que treinar professor, eu tinha que entrar em contato com os pais dos alunos para agendar. E, gente, eu tinha 20 e poucos anos. Vocês acham que eu tenho 18? Imagina quando eu tinha lá os 21. Então, as mães, eu estava falando, né, com adultos, eu era uma universitária, então eu tinha que atender esses pais e convencer eles de que o nosso método funcionaria e de que era melhor a gente usar esse método do que esse, que os alunos precisavam de aula particular ao longo do ano e não antes da prova, 20 aulas antes da prova. Então, eu fui aprendendo essa parte da administração. Então, aqui eu aprendi a parte de gestão de um negócio. E eu amava isso mais do que dar aulas. Não sei se mais, mas eu amava muito. Gostei muito. Só que ter um negócio, ser uma empreendedora, ninguém nunca me disse isso. Oi, você pode ter um negócio, você pode ser uma empreendedora. Isso nunca foi uma opção. Ainda mais se você é de Brasília. Quem aqui, bota aí no chat para mim, quem aqui nunca estudou para concurso, né? Se você é de Brasília, em algum momento da sua vida você vai estudar para concurso. Eu também fui concurseira. Acontece que passou o tempo, enfim, o meu tio acabou saindo dessa empresa, ele foi abrir uma outra empresa e eu fiquei sozinha para gerir isso. Eu amei gerir. Saí, né, da faculdade, me formei e comecei a trabalhar na área de educação em outras empresas, em outras escolas. Então, eu fui a professora assistente, eu fui professora substituta, depois eu virei professora titular de escola particular, até que me promoveram para coordenação. Então, quando eu entrei na coordenação de uma escola particular, eu já tinha aprendido muitas coisas sobre gestão no Boas Notas, e eu mantinha os dois. O famoso plano A, plano B. Eu estou aqui no meu emprego, CLT, e estou vendo o que vai dar com esse negócio. Mas eu não tinha preparo para empreender, eu não tinha formação, eu não tinha visão empreendedora, eu não tinha conhecimento, eu estava fazendo uma coisa que estava dando certo, que estava vendendo, que eu gostava de fazer e que eu tinha as habilidades para isso. Em um determinado momento, nessa minha jornada aí, essa empresa que eu era coordenadora fechou. E eu tomei um pé na bunda. Então, eu fui demitida. Quando eu fui demitida, foi aí que eu falei, olha, agora eu tenho a opção de seguir como empreendedora, porque eu tenho esse negócio aqui na minha mão, que eu usava ele como um plano B, né? Se der tudo errado, eu venho para cá, ou eu vou fazer uma outra coisa. E aí eu decidi ir para esta coisa que era empreender, que eu não sabia exatamente como era. Então, desde lá, isso aqui tem 11 anos, então o Boas Notas tem 11 anos, a gente fechou essa empresa. Desde essa jornada aí de 11 anos, eu já fiz outras coisas na minha vida empreendedora. Então, eu já tive outros projetos, outros negócios, eu vou mostrar algum deles para vocês. Por que eu estou te mostrando tudo isso? Para que você identifique aí pontos em comum, coisas que têm relação com o que você já fez na sua vida, tá? Porque empreender não é um dia que eu falo assim, te dou um crachá e falo, oi, agora você é um empreendedor. É uma jornada de construção. Então, o que eu já fiz? Eu já tive
uma empresa de defesa pessoal para mulheres, onde a gente dava aulas de defesa pessoal e vendia esse spray de defesa pessoal para mulheres. É um spray de gengibre que é legalizado, então já trabalhei com isso. Eu já tive também uma empresa que desenvolveu uma metodologia para as pessoas fazerem comida saudável na casa delas, sem gastar muito tempo. A proposta desse curso era como é que você produz toda a alimentação do seu mês em um final de semana. E aí teve o Food Prep, desenvolvi essa metodologia, dei curso, dei workshop presencial, online, e eu quero que você vá vendo se você liga pontos entre essas experiências. Depois disso, então, no meio desse rolê aqui, depois disso aqui, eu decidi fechar o Boas Notas. Eu entendi que não era mais aquilo que eu queria fazer na minha vida. Era legal, mas não era exatamente isso. Eu gostava muito da gestão, mas não era gerir uma empresa de aula particular que eu estava procurando. Eu estava procurando alguma outra coisa que eu não sabia. E aí eu fui testando. Então, eu saí daqui para cá, depois eu saí daqui para cá e abri uma empresa de consultoria de produtividade para empresas. Então, eu fazia treinamentos, né, para empresas que queriam melhorar a produtividade dos seus funcionários, fazer esses treinamentos para empresas. E aí começou a acontecer que durante esses treinamentos, eu comecei a me especializar, a ficar muito específica em atender mulheres empreendedoras. Então, eu atendia quem chegava para mim com dúvidas, com problemas, com coisas relacionadas à gestão de tempo e produtividade, eram mulheres empreendedoras. E eu comecei a me especializar nisso e comecei a desenvolver um trabalho específico de gestão de tempo para mulheres que empreendem. Quando eu cheguei nessa mulherada, eu amei, eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer. E aí, alguns bons anos se passaram até a gente abrir, eu e minha sócia, então eu tenho uma sócia na Fluida, a gente abriu a Fluida, que é uma escola de negócios para mulheres. Então, desde o Boas Notas até a Fluida, eu tive essas e outras experiências aqui também empreendendo. Eu já participei de uma startup que fazia dispositivos de segurança para mulheres, mas eu quero que você perceba o seguinte, que em todas essas experiências aqui, algumas coisas estão relacionadas, e é isso que eu quero que você preste atenção na sua vida e profissional que você já teve. Você pode perceber que todas elas estão relacionadas com duas coisas, ou com educação, ou com mulheres. Todas essas experiências ou tem o quesito educação, ou tem o quesito mulheres, ou às vezes tem os dois. Vocês podem ver aqui por essas fotos, né, quem eram as minhas alunas do curso de Food Prep. Eram mulheres, majoritariamente. Eu tive um homem nessa turma e 2 homens nessa turma aqui. Então, o que eu quero dizer para você é que o seu empreendimento, o seu negócio, onde você vai abrir um negócio, ele está muito ligado com as outras experiências que você já teve, que você foi bem sucedida, que você gostou, que você achou legal, que você desempenhou um bom papel. Então, eu quero que você observe aí para trás que tipo de experiências você já teve e você consegue achar um elo comum. É óbvio que eu só consigo ver isso hoje. Então, essas aqui são as nossas alunas, nossas mentoradas. Hoje a gente tem um curso de formação para empreendedoras, então a gente só trabalha com mulheres. E a gente pega essas mulheres desde, será que eu quero empreender? Até estou lucrando, faturando, preciso abrir o meu negócio. Hoje, eu só consigo enxergar isso, né, olhando para trás. Mas se alguém tivesse me cutucado no meio dessa jornada e falado, Mari, é o seguinte, você não está percebendo que tudo que você está fazendo tem a ver com educação e com mulheres? Cara, tá na cara que o negócio que você deveria abrir era um negócio de educação para mulheres. Hoje tá na cara, mas antes não estava. Então, esta sou eu, essas foram as minhas experiências reais empreendendo. Onde que eu aprendi a empreender? Isso é muito importante, porque empreender é um aprendizado, é uma profissão nova, você vai ter que aprender a fazer esse negócio. Então, é uma profissão nova, assim como você fez direito, você fez engenharia civil, você fez o que é que você tenha feito aí, ou você ainda vai fazer, é uma profissão. Só que a gente confunde a profissão de empreendedor com a profissão de administrador. E aí a gente acha assim que quem empreende são os administradores. E todas as outras pessoas que querem ter um negócio, mas não são administradoras, não precisam se formar como empreendedores. É uma coisa de dom, é uma coisa de faro, é uma coisa de, sabe, você tem o dom para empreender, você tem a veia empreendedora, e não é bem assim. Os estudos mostram que não é isso. Então, como que eu aprendi a empreender? Como que foi a minha jornada para você olhar aí e ver o que você quer repetir e o que você não quer? Quando eu decidi que eu ia empreender, a primeira coisa que eu fiz foi buscar cursos. Então,
Provavelmente você deve ter feito isso se você está nesse curso aqui. Fui atrás de cursos na internet, literalmente comecei a pesquisar cursos de empreendedorismo e conversar com a galera que eu conhecia, se alguém tinha alguma orientação para me dar. Por sorte, né, eu tinha esse meu tio, que era administrador, e ele tinha me falado que existia um tal de um curso que o Sebrae dava, que você era para fazer empreendedorismo e você ia lá e fazia e tinha que fazer esse curso. Eu fiz. Então, eu comecei a fazer várias e várias formações empreendedoras. Então, eu fiz um curso onde você tinha que abrir um negócio em 7 dias, eu fiz um curso de empreendedorismo criativo, fui para o Rio de Janeiro para fazer um curso de marketing digital, participei de uma aceleração de startups, então eu fui acelerada, né, por uma pré-aceleradora de startups, então essa aqui sou eu lá apresentando meu pitch, né, para possíveis investidores, enfim, fiz um monte de curso, palestra, tudo isso. Eu era ratinha de palestra de empreendedorismo. Se você se identifica com isso, sim, sou ratinha de palestras de empreendedorismo, de cursos de empreendedorismo, coloca aí para mim, me identifico. Porque isso é um comportamento comum, ele pode ser positivo em alguns quesitos, mas ele pode ser um comportamento que não vai te ajudar muito. Por quê? Porque eu não tinha sequência. Eu fazia um curso de marketing digital, depois um curso de empreendedorismo criativo, depois um outro curso de startup, de validação, de vendas, e aí eu ia fazendo essas coisas e não existia uma sequência lógica. Na minha cabeça, ou eu fazia administração, ou eu aprendi essas coisas de um outro jeito. E a administração não me parecia, eu olhava o currículo da administração e não me parecia que era aquilo que eu precisava para abrir os negócios que eu estava abrindo. Então, eu fazia as coisas sem sequência e eu não tinha um fio condutor, não tinha alguém me levando do começo ao fim. Então, ponto positivo, eu entendi sobre muitas coisas de negócios, mas eu não conseguia juntar essas coisas. Isso me fez gastar muito tempo e muito dinheiro desnecessariamente. Então, essa foi a minha jornada, tá? Eu aprendi a empreender assim. Mas você não precisa fazer isso, eu já vou te mostrar como é que você pode fazer essa sua jornada. Então, essa foi a minha jornada, eu aprendi desse jeito e foram essas experiências que eu tive. Ok, agora vamos falar, já falei sobre mim, vamos falar um pouquinho sobre as expectativas que vocês têm sobre empreender. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre expectativas, sobre realidades e o que você pode esperar se você está empreendendo. Eu queria que você dissesse aí para mim, que você colocasse para mim no chat, o que você acha que é a coisa mais relevante para você de ter um negócio? Assim, por que você quer abrir um negócio? Qual que é a coisa que para você é importante de empreender? É o que você está procurando? Pode ser que você esteja procurando independência financeira. Eu quero ter grana, eu quero receber mais do que o meu chefe me paga, eu quero ter independência de horário. O que é que te faz achar que empreender é uma coisa que vai fazer sentido para você? Por que isso? Por que a gente precisa alinhar essas expectativas? Então, vamos lá. Qual que é a expectativa do brasileiro médio quando ele ouve falar sobre empreendedorismo, sobre empreendedores, empresários, abrir negócio, ter sucesso empreendendo, né? Então, qual que é o que está no nosso inconsciente coletivo? É assim, ó. A gente imagina... Muito legal, Adilson, ó. Me fazer sentir útil. Isso é muito bom. A gente imagina o seguinte, que empreendedor, então a gente fala, pensa um empreendedor, aí vem o Steve Jobs na nossa cabeça, né? Vem o Mark Zuckerberg, vem esses caras que a gente vê aí na mídia o tempo todo que são empreendedores, a gente acha que esse é o único modelo de empreendedorismo possível e que eles são o lugar onde a gente tem que chegar. Quando a gente pensa em empreendedor, a gente fala de espírito empreendedor, de faro empreendedor, de veia empreendedor, a gente, em geral, associa isso a uma ideia visionária. A alguém que vai pensar alguma coisa fora da caixa e vai juntar pessoas para executar. E tem pessoas que vão duvidar dessa pessoa e ela vai persistir. E mesmo assim, né, com essas dificuldades, com as pessoas dizendo que é loucura, que o que ela está fazendo não faz o menor sentido, ele vai construir uma empresa de sucesso, vai ser admirado, e aí vai contar histórias, vai dar palestras e vai escrever livros falando sobre a jornada dele de empreendedorismo. Isso é o palco do empreendedorismo. Quando a gente olha para, se você procurar no Google, empreendedor, empreendedorismo, visão empreendedora, é isso que você vai enxergar. Só que isso é só uma expectativa que a gente tem. Eu vou botar vocês com um pezinho no chão para a gente olhar qual que é a realidade do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo brasileiro. Então, qual que é essa realidade? A realidade é essa aqui. Empreender não é nada disso que a gente está olhando aí para cima.
Nada disso. Não é ter uma ideia visionária, não é ir contra tudo e todos, não é fazer uma coisa que as pessoas sempre duvidaram de você e você vai dar conta de fazer. Empreender, eu gosto dessa definição. É a definição que a gente usa aqui. Empreender é você resolver o problema de alguém e, em troca disso, receber dinheiros. Quando eu falo problema, quando eu falo assim, resolver o problema de alguém, o que vocês pensam? Quando eu digo problema, o que acha que vocês vão ter que resolver? E aí pensa nas coisas que vocês compram no dia a dia. A maior parte das coisas as transações financeiras que você faz no dia a dia são com outros empreendedores, com outros negócios. Então você acabou de chegar em casa do trabalho, pegou o maior trânsito, chegou super tarde, abre a geladeira, tipo, cara, eu vou cozinhar? Não vou. Vou entrar aqui no iFood e vou pedir uma comida. Ou eu preciso, por exemplo, minha máquina de lavar quebrou e eu vou ali na lavanderia e lavo a minha roupa. Então, empreender é você satisfazer uma necessidade ou um desejo de uma outra pessoa. Então, tá aí o primeiro ponto. Empreender não é satisfazer as suas necessidades, as coisas que você precisa, as coisas que você quer. O que você quer, o que você precisa, o que você quer para a sua vida é uma consequência de você resolver problemas para outras pessoas. Então, eu gosto de dizer que empreender é servir. Então, quem colocou aí no chat para mim, eu quero ajudar alguém, eu quero desenvolver alguma coisa, eu quero sentir que eu deixei alguma coisa útil, esse é o primeiro alinhamento de expectativa que você tem. Empreender não é sobre você, empreender é sobre o seu cliente. Então, o centro do seu negócio, o centro de tudo que você está pensando tem que ser alguém que você quer profundamente ajudar, auxiliar, resolver, apoiar, tá? Por mais simples que o seu negócio seja, ou pequeno que esse negócio que está na sua cabeça você pense seja, ele sempre está resolvendo uma necessidade de alguém. Então, uma barraquinha de cachorro-quente na porta de uma faculdade está resolvendo o problema da galera que sai do trabalho e vai direto para a faculdade sem poder passar em casa para jantar. Todo negócio resolve o problema de uma outra pessoa. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Empreender não é nada sobre ser visionário, ser incrível, ter sucesso e dar palestras. Isso pode ser uma consequência do seu negócio, mas é uma ínfima parcela dos empreendedores que vão chegar nesse lugar aí. Você não precisa ter isso como expectativa. Bom, então eu vou mostrar para você um pouquinho dos bastidores, tá? De um negócio e a gente vai olhar agora para alguns números. E eu quero que você coloque para mim no chat se esses números te assustam, se eles fazem sentido, se era isso que você esperava. Então vamos olhar para números, dados, eu adoro dados. Então no Brasil, tá? Isso aqui é 2020, não está atualizado para 2021, mas estamos perto aí. A gente tem 6,4 milhões de estabelecimentos, né? De empresas. 99% dessas empresas são micro e pequenas empresas. Então, olha só, 99% de todas as empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. 1% a gente começa a olhar dentro desse 1% para esses visionários, para esses caras empreendedores, gigantes, grandes e que têm todo um sucesso com o seu negócio. Micro e pequenas empresas são responsáveis por 27% do nosso PIB. É um valor muito expressivo, é tipo 30% do PIB do Brasil vem dessas micro e pequenas empresas. Quando eu estou falando micro e pequenas empresas, eu quero que você pense assim, a padaria da esquina, o posto de gasolina pequenininho que está ali na rua da sua casa, o mercadinho da vendinha ali do seu lado, a pequena academia que está na sua quadra. É isso que a gente está falando de micro e pequenas empresas. E olha só que massa, 52%, ou seja, metade, né, mais da metade dos empregos com carteira assinada vem dessa galera. Então, dos pequenos empreendedores, como eles são muitos, eles conseguem colocar uma força de trabalho grande, uma quantidade grande de pessoas de carteira assinada aí recebendo seus benefícios e tal, trabalhando para eles. Beleza? Bom, o que eu quero te mostrar com isso? Que dentro da nossa economia, então você está empreendendo, você está querendo empreender aqui no Brasil, você tem que entender que é esse o cenário. É um cenário da maior parte das empresas serem pequenas empresas, com poucos funcionários e sendo responsável aqui por uma grande parcela do PIB do Brasil. Existe uma frase, não sei se vocês já sabem, vocês já ouviram falar o que é unicórnio? Coloca aqui para mim no chat. Já ouvi falar o que é unicórnio, Mari? Já ouvi, eu não sei. Unicórnios são essas empresas que atingem, né, o valor delas de mais de $1 bilhão. E a gente chama essas empresas de
unicórnio. Aí tem o Uber, tem o Nubank, então a gente chama essas empresas de unicórnio e parece que isso é empreender. Isso é o palco do empreendedorismo. A maior parte das empresas são pequenas empresas, são pequenos empreendedores, pequenos empreendimentos que não vão chegar em ser aí ter nenhum glamour que a gente olha para essas empresas nas capas de revistas. Não, eu amo essa citação que fala, né? Não são os unicórnios que carregam a economia, são os cavalos comuns, as pequenas empresas. E eu amo essa definição, porque eu amo ouvir de empreendedores que eles querem ajudar alguém, serem úteis, fazer alguma coisa e tornar um ambiente em volta deles melhor. Então, quando a gente fala que se você abrir um negócio não é sobre você, eu quero que você lembre também que abrir um negócio é sobre todas as outras pessoas que também serão sustentadas porque você inventou de abrir um negócio e de vender uma coisa aí que não era para você vender, porque o caminho normal não é o caminho do empreendedorismo. Então, eu adoro essa visão do empreendedorismo de que você pode efetivamente construir mudanças dentro do país, dar renda para as pessoas, dar dinheiro para as pessoas através do seu negócio. Sim, Jorge, é isso mesmo, tá? Só que tem um ponto nisso aí. Então, a gente tem muitas empresas que são responsáveis por 27% do PIB, são empresas pequenas, mas a realidade é que após 5 anos, então a média é que após 5 anos da abertura dessas empresas, 60% delas deixa de existir. 60% é muito. 60% é um número absurdo. Então, a gente tem dentro do Brasil uma taxa de abertura de novos negócios muito alta, mas a taxa de mortalidade é muito alta também. E se você está escolhendo empreender, você tem que entender o que causa essa taxa de mortalidade, para que você não caia nessa estatística. Este número, 60% de 5 anos, ele é, para vocês, ele é o quê? É tipo assustador? Ou então vocês já sabiam, já esperavam? Coloca no chat para mim, porque a gente sempre espera, né, que se você está abrindo um negócio, vai dar certo, a gente nunca espera fazer parte desses 60%. Então, a maior parte das empresas que abre, fecha depois de 5 anos. E se você é como uma dessas pessoas que colocou no chat aqui, que está querendo empreender por necessidade, você não pode, né, se dar ao luxo de correr riscos que vão colocar em risco o sustento da sua família, vão colocar em risco o pagamento dos seus boletos. Isso que eu chamo de empreendedorismo além do palco, empreendedorismo pé no chão, para a gente entender o que a gente está tentando com esse negócio. Por que isso acontece? Eu também acho esse número absurdo de alto. Por que isso acontece? Vamos olhar para esses motivos, tá? Então, sim, essas empresas podem vir a ser outras empresas, então fechou, 60% dessas empresas fecharam, e aí esse cara decidiu empreender num outro ramo, decidiu empreender numa outra coisa. Então, sim, é comum a gente ter essa abertura de empresa sequencial, né? A pessoa abre uma coisa e não dá certo, ela fecha, ela abre uma outra coisa e não dá certo, ela fecha, ela abre uma coisa certa e não fecha. Mas o que a gente tem que entender desse cenário é por que isso acontece. Por que é comum as pessoas, depois de 5 anos, fecharem uma empresa? E 5 anos é um tempo muito curto para a gente olhar para um negócio de longo prazo. Leva aí anos para a gente conseguir construir a empresa, para ela ser lucrativa, e aí, de 2 anos, ela já fechou de novo porque você faliu. Então, vamos olhar os motivos, tá? Por que isso acontece? Então, vamos olhar por que esses números acontecem no Brasil. Então, baseado em dados, o que a gente tem? Como que é o empreendedorismo no Brasil? Você tem que entender isso. O empreendedorismo no Brasil é um empreendedorismo por necessidade. Não é um empreendedorismo por oportunidade. Qual que é a diferença? As pessoas que empreendem, então, no Brasil, quando a gente está falando da média da abertura de empresas, a gente está falando de pessoas que escolheram empreender não porque elas enxergaram uma oportunidade de fazer dinheiro, mas porque elas precisam fazer dinheiro de alguma forma. Quando eu falo sobre empreendedorismo por necessidade, eu quero que você pense aí na sua cabeça. Mulheres que abrem, por exemplo, um salão de beleza no quintal da casa. Mulheres que fazem manicure, que vende salgadinho na rua, que vai, por exemplo, fazer faxina, ou que vai vender marmita, que vai vender bolo no pote, que abre um cachorro-quente na frente de uma faculdade. Esse é o padrão, esse é o retrato, né, do empreendedorismo por necessidade. Isso significa que o empreendedorismo por necessidade ele é feito às pressas, ele é feito sem investimento, ele é feito sem conhecimento, e é óbvio que a junção de todas essas coisas gera uma alta taxa de mortalidade. O empreendedorismo por oportunidade é aquele empreendedorismo onde você enxerga um buraco no mercado, alguma coisa que o mercado não está fazendo, que você poderia fazer e ganhar dinheiro com isso.
E aí você aproveita essa oportunidade que já existe para fazer dinheiro. No empreendedorismo por necessidade, é o contrário. Ele tem que criar uma oportunidade para fazer dinheiro. Percebe a diferença? Então, quem começa no empreendedorismo por necessidade, já começa com uma pressão e num contexto muito diferente de quem empreende por oportunidade. Então, você precisa entender se hoje você está empreendendo por necessidade ou por oportunidade. Por quê? Se você está empreendendo por necessidade, eu quero que você coloque aí para mim no chat. Mari, para mim é total necessidade. Eu preciso, não estou conseguindo pagar as minhas contas, ou o meu emprego não faz sentido para mim, eu não quero mais estar trabalhando aqui, quero abrir um outro negócio, quero fazer uma renda extra. Ou se você está empreendendo por oportunidade. Então, você precisa entender onde é que você está, porque você vai usar estratégias diferentes, você vai precisar aprender coisas diferentes, você precisa se situar aí para a gente ter mais chance de manter a sua empresa viva aí por mais tempo. O empreendedorismo aqui, no Brasil, ele também é um empreendedorismo amador. Quando eu estou dizendo amador, eu estou dizendo que é um empreendedorismo sem preparo, tá? E ele é sem preparo e ele também é iludido. A gente tem esse discurso, né, de trazer que empreender é uma grande oportunidade que você pode aproveitar, e que empreender é para todo mundo, e que todas as pessoas do planeta Terra, basta elas quererem que elas podem ser bons empreendedores, que as oportunidades estão aí. Mas quando a gente olhar para os requisitos que você precisa para ter, né, aumentar as chances do seu negócio dar certo, dele ser lucrativo, dele viver durante muitos anos, você vai ver que não é bem assim. Então a gente entra empreendendo muito iludido, porque ninguém conta para a gente exatamente como é. Além de tudo isso, dentro do Brasil a gente tem pouca cultura empreendedora, a gente tem escassez de educação empreendedora. Então a gente fala, Mari, mas tem as faculdades de administração, legal, só que administrar é diferente de empreender e a gente já vai entender qual que é essa diferença. Então, nem todas as pessoas vão poder, né, vão ter a oportunidade ou vão ter essa oportunidade de fazer 4 anos de administração para começar ali a abrir um negócio. Às vezes são pessoas que já fizeram outras faculdades. Vi vocês aqui, tem engenheiro ambiental, tem engenheiro elétrico, tem gente que fez direito, tem gente que fez outras faculdades aí. Nem todo mundo vai ter essa oportunidade de entrar numa faculdade de administração para entender, para aprender tudo, para aí sim começar a pensar a fazer dinheiro. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais o empreendedorismo brasileiro tem essas taxas, que são taxas tristes. A gente vai olhar outras também. Então, uma galera colocou aqui no chat sobre a parte da burocracia. Com certeza, a burocracia também é um entrave. Ela é um entrave enorme. Então, a gente tem um monte de processos aqui que, às vezes, impedem as empresas de abrirem de forma legal, simplesmente porque a taxa, né, a carga tributária fica muito alta. Então, a burocracia também é um desses entraves. Mas aqui eu estou olhando, então eu quero botar a lanterna com vocês junto, para a gente olhar sobre aquelas coisas que você pode controlar, ou que você pode desenvolver, ou que você pode buscar. Então, eu estou olhando para você como empreendedor, quais são aquelas coisas que você, que é uma pessoa que quer empreender, pode ir atrás para ter mais chance do seu negócio dar certo. Então, vamos lá. Vamos olhar agora para motivos. Então, eu ranqueei aqui os principais motivos que os empreendedores, então da ótica do empreendedor, são motivos plenamente gerenciáveis, são coisas plenamente aprendíveis, coisas que a gente poderia minimizar no seu negócio e que se você não sabe, você não faz. E aí você arrisca o seu negócio além da conta. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui para eu entender algumas coisas de vocês. O que vocês estão querendo, a gente vai fazer um bingo. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta e eu vou falar umas frases aqui para você, algumas frases, e você vai dizer se essa frase, se você se identifica com essa frase, sim ou não, tá bom? Então, você coloca para mim no chat, sim, se você se identifica, ou não, se você não se identifica. Então, a primeira coisa que leva para a gente olhar para a jornada empreendedora e entender se você deve ou não empreender, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar por que você quer empreender, quais são os motivos que vêm na sua cabeça que fazem você pensar que abrir um negócio é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. Então, vamos lá. Vamos começar, preparem aí. Eu vou ler essa frase, você vai me dizer se ela faz sentido para você ou não, beleza? Quero fazer o meu próprio horário. Então, você quer fazer o seu próprio horário? Você quer ter uma rotina flexível? Você quer poder fazer um horário que seja diferente do que você faz hoje ou não? Eu quero continuar trabalhando aí no mesmo horário que eu faço. Então, esse é um dos motivos, diga se você quer ou não. Segundo motivo, vamos lá. Segundo motivo, não aguento o meu chefe ou o lugar que eu trabalho.
Ou eu não quero ter chefe, não quero ninguém mandando em mim, ou eu não gosto do lugar onde eu trabalho hoje, eu não estou interessada em ficar aqui, eu não acho que isso aqui vai fazer com que eu evolua, então não quero mais ficar aqui. Coloca para mim aí no chat. Quero trabalhar para mim mesmo, sabe? Ao invés de ficar trabalhando para fazer dinheiro para as outras pessoas, por que eu não trabalho para mim mesma? Para eu mesma fazer dinheiro para mim. Então, diga aí, coloca aí no chat. Não me identifico com o curso que eu me formei. Se não por acaso você fez alguma graduação, talvez você não se identifique mais com essa graduação. Coloca para mim se sim ou não. Sim, não me identifico com isso. Não é isso que eu quero fazer. Fiz biologia, tipo eu, mas descobri que não era biologia que eu queria fazer na minha vida. Eu não queria trabalhar em um laboratório. Eu posso mais do que eu faço hoje. Onde eu estou, eu não tenho a possibilidade de crescer tanto quanto eu acho que eu posso. Eu tenho muito mais potencial do que o lugar que eu estou hoje explora de mim, né? Usa. Então, eu acho que eu posso mais do que eu faço hoje. Eu quero viver fazendo alguma coisa que eu amo, que eu gosto, ou que me dá prazer, ou que eu me sinto útil fazendo. Então, você quer empreender por conta disso? Esse é um motivo para você? Pode ser que você queira um jeito de fazer dinheiro mais rápido. Então, olha só, eu estou percebendo que no meu emprego eu não vou ganhar aumento tão cedo, essa empresa não está crescendo, talvez eu já tenha chegado no teto, ou eu acho que eu não vou ser promovida aqui, não tem grandes oportunidades para mim, eu não vou conseguir fazer o dinheiro que eu quero para minha vida aqui dentro. Então, preciso correr atrás de fazer dinheiro em outro lugar. Ou eu quero espalhar a minha missão pelo mundo. Ou o meu dom, ou o meu talento, ou alguma coisa que eu sou muito boa, eu quero colocar isso a serviço do mundo. Coloca aí para mim no chat. O que você vai fazer agora? Você vai contar quantas dessas frases fizeram sentido para você e você vai me dar uma nota. 5, 6, 3, 2, coloca aí para mim no chat qual foi essa nota, quanto é que deu esse seu bingo aí para a gente calcular os seus motivos. Então, coloca aí para mim. Então, para cada frase que você disse sim, você vai contar um ponto, tá bom? Então, se você respondeu sim para 3, você coloca aí para mim no chat 3. Ah, não, eu respondi sim para 4, você vai e coloca aí no chat 4. Coloca aí para mim. Então, aí, tem nota 5, nota 4. Contem aí. Bom, esses são... Então, nota 3. Vocês estão com notas baixas, gente. Então, essas são frases, são motivos pelos quais as pessoas comunicam que elas querem empreender. Então, quando as pessoas estão buscando empreender, essas são frases recorrentes neste desejo de ser dono do seu próprio negócio. Quais que são os problemas dessas frases aqui? A gente vai ver agora. Então, esses aqui são motivos comuns, tá? Então, o brasileiro costuma querer empreender por esses motivos. Vamos olhar aqui quais que seriam bons motivos ou motivos suficientes para você decidir que você quer empreender. Isso aqui não quer dizer que se você respondeu sim para cada uma dessas coisas, eu quero que você analise. Se você respondeu sim para essa frase ou para essa frase, que você avalie se faz sentido você arriscar um emprego, arriscar a sua vida numa carreira para abrir um negócio por conta disso. O que é muito comum? As pessoas falarem que querem empreender, mas na verdade elas só querem trabalhar numa outra coisa. Então, é muito comum falar, eu quero abrir um negócio, o que eu quero é empreender, eu vou abrir um negócio. Mas, às vezes, a pessoa só precisava fazer uma transição de carreira, uma transição de mercado, uma mudança de posição. Então, avalia se é o seu caso, se você acha que é o seu caso ou não. Gente, eu nunca tinha pensado, na verdade, será que eu quero empreender mesmo? Ou só porque eu estou insatisfeito com o que eu estou fazendo hoje? Então, vamos olhar quais são bons motivos, ou seja, motivos bons o suficientes para sustentar essa decisão de empreender. Vamos lá. Bons motivos para você empreender, você não precisa ter todos, eles não são requisitos, mas eles são bons indicativos de que faz sentido você continuar nessa busca aí por abrir um negócio. Tenho uma habilidade, e de novo eu quero que você responda sim ou não, tá bom? E você vai contando aí as notinhas, então vamos fazer o bingo de novo. Se eu falar essa frase e você disser sim, eu me identifico muito com isso, você coloca sim. Se você não se identificar, você coloca não. Então, tenho uma habilidade que eu posso explorar para fazer dinheiro. Eu percebi que eu tenho uma habilidade, um conhecimento, alguma coisa que eu faço que eu poderia explorar para fazer dinheiro, que eu não estou fazendo, ou poderia fazer mais dinheiro do que eu faço hoje. Essa é a primeira frase. Segunda frase, segundo motivo. Apareceu para mim uma oportunidade. Eu não estava procurando empreender,
mas apareceu para mim uma coisa e parece que eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso monetizar. Então, esse é um motivo pelo qual eu estou querendo empreender. Eu gosto de criar, gerir e me vejo no comando de um negócio. Então, eu me vejo falando com pessoas o que elas devem fazer, recebendo pagamento de cliente, resolvendo pepino na loja. Eu me vejo abrindo e fechando um negócio, uma lojinha lá. Eu me vejo atendendo pessoas no computador. Você se vê, se enxerga nesse papel de gestão, demitindo pessoa, admitindo pessoa, fazendo processo seletivo, corrigindo funcionário. Então, coloca se você se vê nesse papel. Eu quero servir alguém bem específico. Então, eu tenho alguém na minha cabeça, uma pessoa, um grupo de pessoas que eu quero ajudar com o meu trabalho, ou que eu gosto de ajudar com o meu trabalho, ou que eu gosto naturalmente de ajudar, mas que hoje eu não posso ajudar com o meu trabalho. Então, se você respondeu sim para essa pergunta, quem é essa pessoa que você gosta de ajudar? É muito comum que essa pessoa que você gosta de ajudar, de atender, de conversar, ou de fazer coisas para ela, seja a pessoa que talvez seja o seu cliente ideal, ou a coisa que você gosta de fazer recorrentemente, mas que hoje você não recebe dinheiro, e que as pessoas te pedem, por exemplo, tá? Ó, eu vivi uma situação na pele, então atenção para essa frase, eu vivi uma situação na pele, eu não quero que ninguém mais viva isso, e eu desenvolvi uma solução, para ninguém precisar passar por isso que eu passei. Eu poderia vender essa solução. Então, isso pode ser uma experiência traumática, difícil, ou pode ser uma coisa simples, sei lá. Eu vivi na pele o vaso ficar entupido, e aí inventei um negócio que você aperta assim no vaso e desentope. Nossa, foi ótimo, aí eu comecei a vender esse negócio, tá? Então, não precisa ser uma coisa megalomaníaca. Então, identifica se você escolheu empreender porque você viveu alguma coisa que você não quer que outras pessoas vendam e você pode vender essa solução. Eu percebi, então penúltima frase, eu percebi que eu posso fazer alguma coisa melhor, mais rápido ou mais barato do que o mercado faz hoje e cobrar por isso. Então, por exemplo, eu fui lá numa pizzaria, exemplo real. Eu estava procurando empresas de marmita e percebi que não existe um serviço de marmitas que você possa assinar, né, esse serviço de marmitas, que sejam marmitas veganas e que entreguem em casa em Brasília. Eu não encontrei esse serviço que funciona exatamente desse jeito. E eu sou vegana e eu queria comprar as minhas marmitas e eu não encontro. Então, eu acho que eu posso fazer uma coisa melhor do que o mercado está fazendo, mais rápido, mais barato, e vender isso. Coloca aí para mim no chat. E a última é essa. As pessoas me pedem recorrentemente para eu fazer alguma coisa que hoje não é o meu trabalho. Então, coloca aí para mim, tá? E eu quero saber, se você respondeu sim para essa última pergunta, o que é que essas pessoas te pedem recorrentemente? Elas me pedem para ajudar elas a organizar as finanças. Elas me pedem para eu fazer uma pesquisa de compra de carro. Quando as pessoas vão comprar um carro, elas sempre me pedem ajuda. Então, o que é? Coloca aí para mim no chat que essas pessoas te pedem ajuda recorrentemente. E aí você vai contar aí quantos pontos você fez nesse segundo rol de motivos. Então, coloca aí 5, 6, 2, 3, 1. Quantos pontos você fez? O que você tem que avaliar? Esses aqui são motivos que embasam, eles não são requisitos, mas eles são causas de outros... Olha só, se você identificou uma oportunidade de fazer dinheiro e você pensou, eu vou empreender porque eu vi essa oportunidade, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que existe uma oportunidade no mercado, já tem um mercado ali, já tem dinheiro rodando e você só está identificando essa oportunidade. É diferente de não existe oportunidade nenhuma, mas eu quero porque eu quero abrir um negócio. Então, cada um desses pontos que você fez, ele indica pra gente, ele dá um indicativo, a gente sobe um degrauzinho na escala de sim, parece que empreender é para você, tá? Ó, legal, pedem mentoria em elaboração de projetos. Muito bom, você já vende isso, Jorge? Você já vende essas mentorias ou você faz isso de graça? Coloca para mim no chat. O que eu quero que você faça agora é comparar. Então, se você identificou que tem algum desses motivos aqui que você não tem eles, avalie aí se você acha que você está mais perto de empreender, se você não está, se você estava só com uma expectativa irreal, tá? Mas esses aqui são bons motivos para empreender, são bons motivos. Eles identificam que a gente tem uma necessidade de mercado, ou seja, que tem alguém
que estaria disposto a pagar por essa coisa que você está querendo vender. Afinal, a gente só pode construir negócios se a gente tiver alguém disposto a pagar dinheiros, né? Vamos qualificar esse negócio aí, hein? Vamos lá para as expectativas, tá? Então, a pergunta que eu quero te fazer agora é: o que que você quer que o seu negócio te dê? Você quer ganhar o que com o seu negócio? Se você tivesse que escolher 2 palavras para me dizer o que que seu negócio vai te dar, então, eu quero ganhar com o meu negócio X. Coloca para mim no chat o que que é esse X. Pode ser que eu queira ganhar liberdade de tempo e reconhecimento. Pode ser que eu queira ganhar mais dinheiro e tempo para ficar com a minha família. O que que é que você quer ganhar? Existe no mundo do empreendedorismo uma mística de que empreender é ser reconhecido. Então, empreendedores são pessoas, né, com sucesso. A gente fala, olha, aquele empresário. E aí a gente acaba colocando isso como uma condicionante ou uma necessidade de empreender. Mas empreender não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque empreender é completamente diferente de administrar. O que que eu quero que você entenda? Olha só, administrar é você pegar uma coisa que funciona e manter ela funcionando. Isso é administrar. Então, a gente tem lá um gerente, um administrador, um chefe. Então, ele vai lá e administra uma coisa que já funciona. O que que significa uma coisa que já funciona? Um negócio que já tem clientes, que já tem produto e que vende esses produtos recorrentemente e que, com isso, consegue pagar todas as suas contas, todos os seus funcionários e lucrar. Isso é administrar. Uma outra coisa é empreender. O que que é empreender dentro dos contextos que eu estou trazendo aqui? É você criar o negócio. Então, pegar um negócio que já está funcionando e gerenciar ele exige coisas diferentes de criar um negócio do zero, do nada. O que significa do nada? Tive uma ideia e quero fazer esse negócio fazer dinheiro. Como eu tive lá atrás, eu tive uma ideia de trabalhar a produtividade com mulheres. Como é que eu faço para fazer esse dinheiro? Ninguém me deu um negócio, eu não herdei um negócio para administrar. Eu vou ter que construir esse negócio do zero. Isso exige habilidades completamente diferentes. Se você, por um acaso, olha que legal, monetizar e ampliar o networking, monetizar e qualidade de vida, legal. Ó, administrar é você pegar uma coisa que já funciona, um negócio que já funciona, e manter ele funcionando. Continuar fazendo com que ele funcione, né? Manter funcionando as engrenagens que já estão montadas. Empreender é você montar essas engrenagens. Você vai ter que pegar as pecinhas, juntar e montar esse reloginho para ele funcionar, para ele rodar. Então, se você tem alguma... Então, é comum... Me diz aí alguém no chat se tem experiência corporativa. Trabalhar com níveis gerenciais corporativos. Quando as pessoas trabalham, né, em grandes empresas, que as empresas já funcionam, a gente experimenta o administrar. E a gente olha para aquilo e fala, é isso aqui, eu consigo fazer, isso aqui eu dou conta. Só que esse conjunto de ações e de habilidades e tarefas que a gente está fazendo quando a gente está administrando um negócio que já roda, não são as mesmas habilidades, as mesmas coisas que você vai ter que fazer quando você vai abrir este negócio, criar este negócio do zero. É como se fossem 2 etapas de uma mesma coisa. Então, dentro do seu negócio, você tem a criação e você tem a administração depois que esse negócio já está rodando. Se você tem essa experiência gerencial, você precisa abrir o seu olho para isso, de que empreender não vai ser a mesma coisa que você teve, né, de experiência aí no seu trabalho anterior, beleza? Então, essa é a diferença, esse conceito que eu gosto de trazer aqui, que empreender é diferente de administrar. Empreender não vai resolver todos os problemas da sua vida. Então, às vezes, a gente vai empreender, a gente coloca muita expectativa e muita necessidade em cima do negócio de uma vez. Então, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar com uma coisa que eu amo, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ser reconhecido, eu quero tranquilidade, eu quero, e aí você coloca muitos requisitos em cima de um negócio, de uma estrutura que já é complexa de ser criada por si só. Então, você tem que entender que empreender, né, ter um negócio, o seu negócio não é bombril, tipo 1001 utilidades. Ele tem uma função na sua vida. E é essa função que eu quero trazer para você. O seu negócio tem a função, ele tem um papel que ele tem que ocupar. E você tem que ter muita clareza disso, muita clareza. O seu negócio tem a função de, na sua vida, cumprir o papel do seu provedor de dinheiro. O seu negócio, ele tem que ser, dentro da sua vida, aquele lugar de onde você vai tirar o seu sustento. É isso, ponto. Ele não precisa ser mais do que isso. Então, a gente vai olhar quais que são esses papéis que a gente coloca, né? Quais são essas expectativas que a gente coloca dentro do negócio, e eu quero mostrar um conceito para vocês que se chama Ikigai.
Alguém aqui já ouviu falar em Ikigai? Já estudou, já viu esse modelo? Coloca para mim no chat se sim ou se não, tá? Vou trazer para você. O livro é ótimo, também gosto. Que bom, né, Júlia? Então você já está aqui sabendo. Ikigai, então a gente vai fazer um resumo aqui rápido. É esse conceito, né? Ikigai é a junção dessas 4 coisas. Então, o Ikigai, quando você... ela não é a junção, ela é a interseção entre essas 4 coisas. É como se fosse o seu propósito de vida. É o motivo pelo qual você veio nesta terra, ou porque você está aqui, ou porque você ainda continua vivo, é o seu Ikigai. E aí o Ikigai, ele faz essa divisão entre as áreas da vida. Então, tem as coisas que você ama, tem as coisas que você faz bem, as coisas que você pode ganhar dinheiro e as coisas que o mundo precisa. Existem sempre essas 4 coisas e entre elas a gente tem as interseções. Então, eu faço muito bem bolinhos veganos. Eu faço bolinhos, cupcakes veganos, ótimo, eu sou ótima fazendo isso. Mas eu não posso ganhar dinheiro com isso, porque, sei lá, eu faço uma quantidade muito pequena e as pessoas não vão comprar de mim. Ou, sei lá, eu sou muito boa em fazer bambolê. Eu fiz circo vários anos, eu sou muito boa em fazer bambolê, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso. Então, isso não é a habilidade que eu vou usar para fazer grana no meu negócio, para fazer grana na minha vida. Tem coisas que o mundo precisa, mas que eu não vou ganhar dinheiro com isso. E tem coisas que o mundo precisa que eu vou ganhar dinheiro. Então, o que você tem que entender? Que o seu negócio tem um lugar e que você não precisa trocar o seu negócio de lugar para... Não pode trocar o seu negócio de lugar, senão ele deixa de cumprir a função primordial, que é a função de lucro. A gente não pode esquecer que negócios têm um objetivo. Todos os negócios do mundo têm pelo menos um objetivo em comum, fazer dinheiro. Então, o que eu quero que você entenda? Que as coisas que você ama, que você é apaixonado, são a interseção entre o que você gosta e o que você faz bem. Dificilmente a gente é apaixonado por coisas que a gente não é bom fazendo. A interseção entre o que você ama e o que o mundo precisa é a sua missão. É a missão que você veio fazer aqui na Terra, sei lá, não importa se você acredita em religião ou não, é a sua missão. Ou seja, alguma coisa que você vai fazer para o mundo. É uma coisa que você gosta muito e que você vai ajudar outras pessoas. Uma outra coisa é a sua profissão. A sua profissão, empreendedor, advogado, engenheiro, professor, é a interseção entre o que o mundo precisa e o que o mundo te paga para fazer. O seu negócio está aqui. Ou seja, você tem que ter alguma coisa que o mundo quer, que as pessoas querem e que as pessoas estão dispostas a pagar. Isso aqui é um dos grandes motivos de frustração quando as pessoas entram num negócio e veem que não é bem assim o que elas estavam imaginando na cabeça delas. Eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero poder fazer X, Y, Z, eu quero ser reconhecido, eu quero um monte de coisa. E esquece que antes de ter todas essas coisas, o seu negócio precisa fazer dinheiro, o seu negócio é a sua profissão, beleza? Então, você não precisa mudar o seu negócio de lugar, mantenha ele ali na interseção de profissão e coloque como foco, primeiro, fazer dinheiro. Uma vez que o seu negócio fez dinheiro, que ele te sustentou, aí a gente começa aí usando esses recursos que o seu negócio te dá, como dinheiro, reconhecimento, networking, tempo, habilidades, você vai agrupando outras coisas, você vai conquistando outras coisas na sua vida, tá? Então, esse é um segundo motivo pelos quais as pessoas se frustram com os negócios e dão errado. Existe um terceiro motivo, que é tempo. Então, eu quero perguntar aqui para vocês, quanto tempo livre vocês teriam para investir no seu negócio hoje? Se você decidisse abrir um negócio hoje, quanto tempo livre você tem? Coloca para mim no chat. Que horas que você ia trabalhar no seu negócio? O que você ia fazer? Esse final de semana, à noite, de manhã? Você teria um turno para isso? Então, tempo. Esse é um dos recursos que as pessoas subestimam antes de abrir um negócio. Full time. Vou poder empreender full time. Empreender é um emprego de dedicação integral. É tipo dedicação integral, é full time mesmo. É claro que a maior parte das pessoas não começa empreendendo de uma vez. Elas estão no emprego e começam a fazer um empreendimento como um plano B, como um bico, como uma renda extra, tá? Mas empreender vai exigir que você coloque boa parte do tempo do seu dia nisso. Se hoje você não tem esse tempo, se você não tem a expectativa de ter esse tempo aí nos próximos meses, anos, você tem que pensar como é que você vai fazer isso caber. Será que, então, você vai precisar trazer um sócio para dentro do seu negócio, para que ele faça algumas funções enquanto você está lá no seu emprego plano A, por exemplo? Então, é importante você entender que, imagina, você consegue enxergar virando para o seu chefe e falando assim, ô chefe, no lugar que você trabalha hoje, tá? Oi, chefe, tudo bom? É o seguinte,
eu vou trabalhar só no final de semana, tá? Eu não vou vir durante a semana, eu vou trabalhar só no final de semana. Ou então, eu vou trabalhar de 6 às 10 todo dia. Eu não vou fazer, não vou bater ponto. Empreender é uma profissão. Se você não falaria isso para o seu chefe, você também não deveria falar para você mesmo, ou seja, para o seu negócio. Então, tempo é um dos recursos que você precisa começar a organizar na sua vida se você está querendo abrir um negócio, tá? Ele vai exigir de você esse tempo. E às vezes as empresas morrem simplesmente porque as pessoas não têm tempo suficiente de fazer o que a empresa precisa para lucrar. Então, as pessoas têm pouquinho tempo todos os dias ali para aplicar no seu negócio, e aí não dá tempo de esse esforço gerar o resultado suficiente para pagar os custos da empresa, e a pessoa nunca consegue empreender 100%. Então, observe se você tem se você acha que isso é um gargalo para você hoje. Se for, coloca para mim no chat, eu acho que tempo seria um gargalo para mim, um recurso que eu tenho que me preocupar. Para mim, não é um recurso que está abundante nesse momento. Vamos olhar um segundo recurso. O segundo recurso é dinheiro. Então, o segundo recurso que causa morte de empresas é começar um empreendimento sem reserva pessoal. Eu não estou falando aqui de ter um dinheiro para investir no negócio, porque existem estratégias, modelos de negócio que você não vai investir dinheiro, você vai investir tempo mesmo no começo desse negócio. Eu estou falando aqui de você não ter uma reserva para você. Porque se você pede demissão hoje e fala, tchau, vou empreender, pede demissão hoje e fala que vai empreender, amanhã o seu negócio não está pagando seus boletos. Amanhã ele não está lucrando. E você vai ter que trabalhar, vai ter que continuar trabalhando para ele começar a lucrar. Entre este tempo de pedir demissão e meu negócio estar lucrando, leva um bom tempo. Quem é que vai pagar esse funcionário do seu negócio, que é você mesmo? O seu negócio. Só que se ele não estiver lucrando o suficiente para pagar os seus boletos, ele fecha, ele quebra. O funcionário, que no caso é você, vai ter que procurar um emprego, vai ter que trabalhar aí com uma outra pessoa para poder pagar os próprios boletos. É o que a gente chama de fundo, né? Não se foda, que é o seguinte, você precisa ter uma reserva de emergência, uma reserva pessoal para pagar os seus boletos enquanto o seu negócio não estiver fazendo isso, porque o seu negócio não vai lucrar de hoje para amanhã. Então, eu vou te dar uma expectativa aqui de tempo, tá? Pode ser que o seu negócio nunca faça lucro. Então, a gente tem que pensar assim, ó, o meu negócio, como é que eu posso me preparar para a possibilidade do meu negócio não fazer nenhum real nos próximos 2 anos? Eu consigo fazer isso? Isso é viável para mim? Se não for viável, o que é que eu vou fazer? Será que eu consigo pegar um trabalho de meio turno? O meu trabalho para eu fazer dinheiro e pagar os meus boletos com esse meio turno e no outro turno eu estou ali empreendendo? Então, eu vou te dar esse parâmetro de 2 anos, tá? Te dizendo já que esse não é um parâmetro que a gente consegue dizer, a partir de 2 anos o seu negócio vai lucrar, que pode ser que ele nunca lucre, pode ser que ele lucre antes, mas eu quero que você pense nesse tempo. Se você não teve experiências prévias empreendendo, se você ainda nunca abriu um negócio, você vai ter que ter um tempo para aprender. Então, põe este horizonte aí na sua cabeça. Como é que eu vou fazer para, em 2 anos, não receber o dinheiro que eu estou esperando receber do meu negócio, ou não receber o equivalente que eu recebia no meu trabalho anterior, tá? Então, esse é o outro recurso. Agora, vamos para alguns recursos que não são tão óbvios. Ah, Mari, tempo e dinheiro é bem óbvio, né? Vamos lá. Existe essa pergunta, Mari, em 2 anos eu consigo fazer o meu negócio chegar no ponto de equilíbrio? Não sei. Eu não tenho como te responder isso, Jorge. Sabe por quê? Porque é como se eu tivesse que prever o futuro. Negócios não são receitas. Que você fala assim, olha, se você pegar esse bolo e botar 25 minutos no forno, ele vai estar pronto para você comer. Não existe isso, porque eu não sei o que você quer vender, para quem que você quer vender. Pode ser que você tinha inventado de, sei lá, abrir uma casa de festa. E aí, tudo estava previsto para que o seu negócio começasse a fazer lucro no próximo ano. Aí vem a pandemia e fecha o seu negócio. Você não pode abrir mais. Então, tudo no papel, a gente diz assim, né? Que dentro dos negócios, o papel aceita tudo. Tudo que você coloca no papel, o papel aceita. Todo planejamento é uma mentira. Não tem como a gente dizer que sim, o seu negócio fará lucro daqui a 2 anos. Quando é que a gente tem mais expectativa, né? Quando a gente tem mais previsibilidade. Se você está abrindo negócios, que são negócios já validados. O que significa isso? Olha, eu estou abrindo uma franquia da Cacau Show. O que significa uma franquia? Um negócio que você já tem os dados desse negócio para trás,
Outra pessoa já abriu esse negócio, outra pessoa já vendeu, já fez ele funcionar e ela está entregando essa receita para você. Mas pode ser que você não se dê bem administrando, pode ser que aconteça uma crise, pode ser que você tenha um problema pessoal que te afaste do negócio. Então, este número de 2 anos, eu já disse, né? Falei para vocês dizendo, é um número que eu quero que você tenha aí na sua cabeça. O plano de negócios ajuda? Claro que ajuda, mas ele não resolve. Então, o plano de negócios, quanto mais complexo, ele não resolve, né? Ele não garante. Quanto mais complexo o seu negócio, quanto mais investimento inicial você precisar, então eu vou abrir uma fábrica de carro. Nossa, então peraí, a gente precisa de muito investimento inicial, isso vai demorar um tempo para se pagar. Não, eu vou abrir um salão de beleza, que todo dia aqui eu consigo fazer uma unha e começar a lucrar. Então, o plano de negócio ajuda? Sim, ele ajuda. Mas ele não é garantia de nada. É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês. Empreender não é garantido, né? Não é garantido como um emprego CLT, não é uma carteira assinada. Não tem essa garantia, a gente não tem como garantir que vai acontecer. A gente tem como usar os dados anteriores, fazer projeções financeiras e fazer tudo que a gente pode para que esse negócio aconteça, mas existem uma série de coisas que você não pode gerenciar dentro do seu negócio. Você não pode gerenciar se vai ter uma pandemia ou não, se vai ter uma escassez de um determinado recurso, se vai ter greve dos caminhoneiros, se a gasolina vai ficar muito cara e você não vai mais conseguir fazer o seu serviço de entrega, se a Anvisa vai vir com uma nova regulamentação impedindo você de vender uma das coisas que você vendia, que era um dos insumos que você usava na sua fábrica. Então, sempre existe a chance de esse negócio que a gente desenhar não poder mais funcionar, ele não poder mais lucrar, sempre existe isso. A gente está falando de risco, empreender é arriscar, tá? Mas a gente entra tentando minimizar esses riscos. E um desses riscos que a gente precisa minimizar, é que poucos empresários olham para isso, é o risco emocional. Já ouviu essa frase? Nenhum CNPJ vale um AVC? Já ouviu isso? Coloca aí para mim no chat se você já ouviu isso. O que eu quero dizer com isso? Empreender exige uma série de comportamentos emocionais, de habilidades, e não só de conhecimentos. Então, os conhecimentos a gente pega um livro e aprende. Comportamentos, a gente não aprende lendo um livro, a gente vai ter que desenvolver eles ao longo da nossa vida. Se você nunca teve a oportunidade de gerir um negócio, pode ser que você nunca tenha desenvolvido essas habilidades e elas testem você ao limite. Então, coisas que empreender vai exigir de você. Tomar decisão sem saber se essa decisão está certa ou está errada. Você vai ter que decidir, a gente vai por aqui sem ter nenhuma garantia que é por aí que você deveria ir. Vai ter que decidir o destino de outras pessoas. Então, você se sente confortável com tudo isso que eu estou te falando? De dizer, essa pessoa vai receber o salário dela esse mês e no mês que vem eu vou demitir. Ou eu vou ter que diminuir o salário dessas pessoas aqui. Você consegue lidar com essa pressão de ter que decidir a vida financeira de outras pessoas? Você vai ter que arriscar o seu sustento. Então, empreender o tempo todo, ela é sua profissão, você está trabalhando ali. Você vai ter que arriscar. E pode ser que você esteja colocando em risco a fonte aí dos seus boletos. Você tem que aprender constantemente. Empreender é aprender. Então, se você gosta de aprender, isso é um ponto positivo para empreender, tá? Você vai ler, vai estudar, vai aprender um monte de coisa nova. É se expor. Então, se você não quer se expor, né, para outras pessoas, se você não quer dar a cara a tapa, se você não quer aparecer, se você não quer vender, se você não quer ir atrás, pode ser que empreender não seja a melhor coisa para você. Então, exige isso aqui em certo grau, dependendo do seu negócio, mais ou menos, tá? E lidar com o imprevisto o tempo todo. Então, empreender é lidar com o imprevisto. Você não tem a menor ideia do que vai acontecer no seu dia. Então, no começo do dia, você estava triste, desesperado. Ao meio-dia, você está muito feliz e alegre. E quando dá meia-noite, você já está torcendo, por favor, pelo amor de Deus, chega a sexta-feira. Então, essa variação, né, de emoções e de sentimentos ao longo do dia são coisas que as pessoas que, às vezes, quando começam a empreender, não se preparam para isso. E acham que tem alguma coisa errada, que o negócio não está dando certo, que o negócio não funciona, que o negócio está dando errado, que ele não é um bom empreendedor. Não é nada disso. É só que empreender é exatamente assim. Então, criar um negócio do zero faz parte, né? Você vai experimentar este tipo de emoção aqui. Então, são emoções que empreendedores relatam. Eu quero que você coloque para mim no chat se você já empreendeu, ou se você já começou a empreender ou estudar sobre empreendedorismo,
se você já sentiu alguma dessas coisas aqui. Então, esse sentimento de que, tipo, só você fala sobre isso. Eu sempre fui essa pessoa na rodinha dos meus amigos. Só eu falava sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre validação, sobre venda, sobre cliente. E os meus amigos concursados ou professores do tipo davam a mínima. Então, achavam que, tipo, era só eu que falava isso. Eu me sentia um ET. Esse forte senso de responsabilidade, quando você é dono de uma coisa, gera várias vezes um sentimento de culpa. Fiz errado, não consegui vender, tive que demitir uma pessoa. Sobrecarga, porque você não vai começar com 50 funcionários, né? As pessoas trabalhando para você. Você vai começar aí pequeno, você e mais algumas pessoas. Então, você vai trabalhar mais, muito provavelmente, do que você estava acostumado no seu emprego anterior. Cansaço, confusão, então tem todos esses sentimentos. E, ao mesmo tempo, junto, no mesmo dia, você vai ter todos esses outros aqui. Empolgação, uma vontade louca de acordar de madrugada e tirar todas as ideias da sua cabeça e escrevê-las num papel. Vocês já acordaram assim, de madrugada, com muitas ideias na cabeça, você não consegue nem dormir de tanto que o seu cérebro tá maquinando? Isso é um comportamento muito comum de empreendedores, né? Não conseguir dormir porque o cérebro não desliga, porque você está ali sempre tentando resolver problemas, você lida com o problema o tempo todo. Sentimentos de conquista, de falar, caraca, consegui esse negócio, olha só, esse negócio aqui fui eu que criei, isso aqui fui eu que fiz. E essa sensação de êxtase com coisas, às vezes, muito banais, que para as outras pessoas não fazem o menor sentido. Do tipo, nossa, eu fechei um contrato, e aí você vira, sei lá, para o seu namorado, para o seu marido, para sua amiga, e fala, eu fechei um contrato. E você sabe o quanto foi difícil fechar aquele contrato, e aí outra pessoa fala assim, legal, né? Legal, fechou um contrato. Então, essa parte emocional é uma das competências, ou seja, é um dos recursos que pode aumentar ou diminuir a chance do seu negócio fechar ou manter-se aberto, tá? Então, não subestimem a parte emocional. Ela é um dos pilares que sustenta a sua empresa. Afinal, você é o cérebro que está guiando todas essas pessoas para fazer dinheiro. Se o seu cérebro não consegue se organizar, se centrar, entender o que está acontecendo e separar os imprevistos, né, de todas essas emoções, o seu negócio também não vai conseguir, tá? Então, imagina você ter um negócio e aí você acabou de abrir uma casa de festa, uma casa de show e vem a pandemia e você tem que fechar tudo. As pessoas literalmente enlouquecem, têm crise de ansiedade, têm burnout e acabam colocando o negócio em risco por conta dessa falta de habilidades e competências emocionais. Vamos para os 3 últimos, tá? Que esses aqui são mais palpáveis. A gente consegue bater o olho e falar assim, claro, isso aqui acontece. Conhecimento. Gente, não tem muito para onde correr, tá? Negócios não são coisas que você precisa necessariamente inventar do zero. Negócios existem, né? Pessoas fazem negócios umas com as outras desde que o mundo é mundo. Antes mesmo de ter dinheiro, a gente fazia trocas com outras pessoas. Então, eu tinha uma coisa que eu queria e eu entregava para você uma coisa, e a gente fazia essa troca sobre uma coisa que você tinha também. Você não precisa reinventar as coisas do zero. Então, o empreendedor, essa visão do empreendedor faz tudo, aquele empreendedor que sabe, arruma as gambiarras e resolve, que dá o jeito dele, é um bom jeito de você se sobrecarregar e de você fazer as coisas gastando muito mais tempo e dinheiro. Então, uma das coisas essenciais para abrir um negócio se chama conhecimento. Não tem nada a ver com genialidade, com ser acima da média. Tem a ver com quais são as informações que eu preciso ter para conseguir fazer esse negócio fazer dinheiro. Onde que eu aprendo isso, com qual velocidade eu vou aprender. Então, vou pontuar aqui na última aula, a gente vai ver quais são essas áreas do conhecimento, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui para você. Então, você vai ter que entender sobre o que é validação, se você vai ter que abrir o seu negócio, a gente vai começar sobre o que é isso, sobre financeiro, gestão do seu tempo e dos seus funcionários, sobre vendas, sobre marketing, sobre cliente, atendimento ao cliente. Então, são áreas que você vai ter que entender. Você não vai precisar ser um especialista nelas, mas você vai precisar entender, dar uma olhada geral, ser um generalista. Eu gosto de enxergar empreendedores como generalistas em muitas coisas e especialistas em poucas. Então, você vai ser especialista em poucas coisas e você vai ter que entender uma visão macro do seu negócio. Por isso que você tem que entender dessas áreas, senão você não consegue fazer elas funcionarem juntas, tá? E esse último recurso é uma rede de pessoas que empreenda e que você tenha acesso a essas pessoas. Então, a gente falou todos esses recursos que aumentam ou diminuem a sua probabilidade de dar certo como empreendedor ou não. Um desses recursos é o que a gente chama de networking, né? O que é esse danado desse networking, trocando em miúdos aí?
Basicamente, são pessoas que vão abrir portas para você simplesmente porque elas te conhecem. E muitas coisas no mundo dos negócios acontecem assim, muitas delas, a maior parte das coisas, a maior parte não, mas a maior parte das oportunidades de você entrar em outros mercados, alguém teve que abrir essa porta para você. Então, se você não conhece ninguém que empreende, você não está em nenhuma rede de empreendedorismo, você perde não só esse networking de abrir portas, mas você perde isso. Você perde isso, você perde isso. Então, redes, pessoas que empreendem, outros empreendedores que você pode ter acesso, podem, por exemplo, vir a investir no seu negócio. Ou compartilhar com você uma prática que eles estão fazendo no negócio deles que vai funcionar na sua também. Ou te ajudar a lidar com a parte emocional, com os imprevistos. Então, qual que é a regra? A regra é, se existe uma regra para empreender, é não empreender sozinho. Não empreenda sozinho. Busque outras pessoas que estão empreendendo também para você estar junto, porque o networking é porta de entrada para esses outros recursos, tá? Bom, dito isso, quais são esses pilares que eu quero que você tenha aí para você avaliar hoje aí, se esses pilares fazem sentido para você e quanto que esses pilares estão trabalhados aí na sua ideia, no seu plano de ter um negócio. Emoção, ou seja, os motivos pelos quais você escolheu empreender e as suas habilidades emocionais. Razão, ou seja, toda a parte de conhecimento, a parte técnica, a parte de finanças, a parte de vendas, toda a parte técnica de negócios, como que ela está hoje. E a parte de execução. Olha só, uma coisa que você tem que entender, empreender não é ter ideias, empreender é colocar ideias em prática. Ponto. Se você não consegue transformar ideias em coisas palpáveis no mundo, você não tem nada para vender. E aí você não tem um negócio. Então, esses aqui são os 3 pilares, né, que são atravessados por essa rede de empreendedores que você tem. Então, avalie aí sempre que você estiver olhando a sua jornada empreendedora, depois que você virar empreendedor, antes, quais desses tripés, né, qual desse pilar aqui está meio capenga, que é onde você vai colocar mais esforço. Então, será que você está precisando aprender mais, estudar mais, ter mais cursos, ou você está precisando mais executar as coisas que você está aprendendo, que você não está tendo tempo para executar? Ou será que você até sabe, você sabe como executar, mas você está tão ansioso, você está tão nervoso, ou você está tão empolgado que você não consegue botar essas coisas para funcionar? Então, esses são os 4 pilares. Então, cada um desses recursos aqui são recursos que aumentam ou diminuem a sua probabilidade de dar certo como empreendedor. Vamos olhar um pouquinho para a realidade, para a gente fazer um fechamento e juntar todas essas peças. A primeira coisa que eu queria perguntar para você é você que está aí, quem aí está no chat, quem está ao vivo, quais desses recursos aqui, você acha que são mais escassos para você hoje? Ou seja, se você tivesse que escolher 1 ou 2 recursos que você acha que são aqueles que estão faltando para que você consiga empreender, ou que são aqueles que estão arriscando aí botar o seu negócio no limbo, o que é? É você não ter uma rede de pessoas, você não conhece outros empreendedores, ou você não sabe exatamente o que o seu negócio faz, você tem que aprender mais, ou é a parte emocional, ou eu não tenho dinheiro ou para investir no negócio, ou para pagar os meus boletos, ou eu não tenho tempo, ou eu estou empreendendo pelos motivos errados. Coloca aí para mim. Tenho que aprender mais sobre o negócio. Qual é o negócio que você quer abrir, Adilton? Coloca aí para mim. Que negócio é esse que você quer abrir? Você já sabe qual é? Então, avalie aí qual desses recursos é o recurso que está faltando para você. Bom, vamos lá. Olha só. O que eu quero que você entenda? Então, vamos juntar todas as pecinhas aqui. Empreender, então essa aula de hoje, essa aula 1, ela é para ser um choquezinho de realidade. Para dar uma saculejada, para você ficar bem atento e você já, nas próximas aulas, saber exatamente o que é que você está buscando aqui. Então, o que é que você vai prestar mais atenção, o que é que você vai fazer mais pergunta, o que você tem que fazer. Então, vamos lá. Criar um negócio na maior parte das vezes, trabalhar mais do que num emprego tradicional. Na maior parte das vezes. Por quê? Porque você nunca deixa de ser dono do negócio. Então, quando você sai lá do seu emprego, né, de 8 às 18, você sai e aí você vira pai de família, você vira qualquer outra coisa. Quando você é dono desse negócio, você nunca sai dele, ele nunca sai de dentro de você, ele nunca deixa de estar aqui na sua cabeça, você nunca deixa de pensar essas soluções. Então, existe essa dificuldade de desligar o negócio. Empreender, criar um negócio, é viver constantemente com a instabilidade. Isso não quer dizer que você esteja empreendendo mal, empreendendo de um jeito ruim, que você é um péssimo empreendedor. Empreender
é instável por natureza. Então, se você não gosta de instabilidade, se você quer coisas fixas, estáveis, previsíveis, planejadas, talvez empreender não seja a melhor coisa para você. Você não vai se dar bem, você não vai gostar de fazer isso aqui. É experimentar alguns sentimentos de solidão mesmo, de estar sozinho, de estar construindo uma coisa que as pessoas não entendem. Estudar e aplicar constantemente. Então, essas coisas que eu estou dizendo aqui para você é para você avaliar quão disposto você está a fazer isso. Não, estou muito disposto a estudar e aplicar constantemente. Cara, eu não estou muito disposto a ter estabilidade, não. Agora, o que eu estou querendo na minha vida é mais estabilidade mesmo. Eu quero ter ali minha aposentadoria, quero saber quanto que eu vou receber todo mês. Então, vai avaliando se cada uma dessas coisas aqui se elas são coisas que você está querendo, porque elas são inerentes ao processo de abrir um negócio. É errar. Empreender é errar. Não tem outra opção. Você vai errar muito, muito. Todos os dias você vai cometer algum erro. Se você é intolerante com seus erros, se você fala, eu não aceito errar, eu sou perfeccionista demais, eu não quero errar, talvez seja muito louco para você empreender. Então, você vai errar muito. É viver, né, durante um bom tempo dentro do seu negócio com pouco dinheiro para fazer muitas coisas. A não ser que você tenha alguém para investir. Se você tem alguém para investir, né, você achou um investidor, ele apostou lá na sua ideia, ele botou grana no seu negócio, e aí você vai ter uma abundância de recursos aí para usar no seu negócio. Senão, você vai ter que tomar decisões com um orçamento pequeno. E você tem que lembrar que o orçamento do seu negócio impacta diretamente em quanto dinheiro você recebe. Se você precisa receber 10 mil reais por mês e o seu negócio não está faturando 20 mil reais por mês, você não consegue tirar os seus 10 mil. E não tem de onde tirar. Você vai ter que continuar trabalhando ali no mês e pagando as contas. E não tem nada de glamour, tá? Empreender não tem nada de glamour. A maior parte do tempo você está sentado na frente do computador ou com os seus funcionários, ou dentro da loja, ou dentro do estoque, fazendo essas atividades de bastidor. Então, por isso que eu gosto de dizer que é o empreendedorismo além do palco. A fachada da nossa loja, o dia de dar uma aula, né? Aqui é a pontinha do nosso trabalho. Então, para eu dar essa aula aqui hoje, de 2 horas, fazer esse curso para vocês, eu estou aqui essas 6 horas com vocês, mas teve várias horas de trás para estudar, para criar o material, para fazer esse mapa mental, para pegar o material que eu vou mandar para vocês. Então, você precisa só entender que é isso mesmo que está te esperando, e se você quer isso, vamos embora, tá? Vamos atrás desse negócio. Então, para a gente fechar todas as nossas abinhas e a gente juntar todas as coisas que a gente conversou hoje, o que eu quero que você entenda, tá? Então, vamos lá juntar todas as peças para você sair daqui com um resumão, tudo claro na sua cabeça, bem fresquinho, para isso ser o gancho que a gente vai usar para a nossa aula de amanhã. Bom, expectativa, gênio incompreendido ou um empresário reconhecido? Não. Então, a gente não precisa ter essa expectativa aqui empreendendo. No Brasil, o empreendedorismo é por necessidade, amador, pequeno e breve. O que significa isso? A maior parte das empresas fecha. 60% das empresas, 5 anos depois, já deram um beijo, tchau, não estão lucrando mais, não estão mais faturando, faliram, não conseguiram fazer dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas. Por que dá errado? Esses aqui são os pilares que a gente depois vai usar na aula 3. Por que dá errado? Quais são os fatores controláveis, ok? Então, quais são os fatores que você consegue controlar que podem aumentar ou diminuir a chance do seu negócio dar bom? Os motivos pelos quais você escolheu empreender, as expectativas que você teve, que você tem com o seu negócio, o tempo disponível para colocar dentro do seu negócio e executar o que precisa ser feito, quanto dinheiro você tem para se sustentar enquanto o seu negócio não se sustenta sozinho ou não é capaz de gerar o dinheiro que você precisa. Recursos emocionais, então lidar com imprevisto, lidar com pressão, com solidão, com medo, com êxtase, tudo no mesmo dia. Conhecimento, ou seja, falta de conhecimento, não saber, simplesmente eu quero abrir um salão de beleza e eu nem fui atrás de pesquisar que licenças precisam ter um salão de beleza. Um salão de beleza precisa ter. E aí bate lá a vigilância no meu estabelecimento e fecha o meu negócio. Então, eu não fui atrás desse conhecimento. E rede de empresários, beleza? Então, esses são os pilares aqui. Esse é o resumão. Bom, tem uma boa notícia para você. Boa notícia? Então, parece que tudo que eu estou dizendo aqui é tipo, não empreenda, né? Não empreenda, não empreenda. Inclusive, eu já vou indicar um livro. Então, o livro que eu indico para você que está querendo empreender é um livro que se chama Na Dúvida, Não Empreenda. Então, pode anotar aí
essa recomendação, porque ele vai mostrar tudo para você que pode dar errado, tudo que pode acontecer, vai te antecipar todos os possíveis fracassos para que você entre preparado no mundo do empreendedorismo. Quais que são as boas notícias? Isso aqui não sou eu que estou falando, que inventei da minha cabeça. As habilidades que eu mostrei aqui para você, essas, tá? Então, essas habilidades emocionais, essas habilidades de conhecimento técnico, elas são habilidades aprendíveis. Então, você não precisa ter nascido com o dom de empreender. Você pode aprender a desenvolver essas habilidades, depois a gente vai ver elas mais em detalhes. Então, empreender é aprendível. A segunda coisa que é importante você entender é que muita gente já estudou sobre administração, sobre criação de negócios, já aplicou, já errou e já acertou antes de você. Você não precisa começar a construção do seu negócio do zero. Então, pensa assim, a maior parte das ideias que você teve de negócio são ideias que outras pessoas já tiveram. Vá atrás dessa informação, põe lá no Google, ó, como abrir uma empresa de entregas de bebidas. Como abrir uma cervejaria artesanal, modelos de negócio para cervejaria artesanal. Vá no LinkedIn e procure pessoas que têm cervejaria artesanal, manda uma mensagem para elas e fala: oi, tudo bem? Eu estou querendo abrir uma cerveja artesanal. Será que você poderia trocar uma ideia comigo? Como é que foi? Quais são os seus fornecedores? Então, boas notícias. A gente está esse conhecimento, ele está disponível, você pode acessar ele. Boa parte desse conhecimento é gratuito, mas se você buscar instituições que as instituições organizem esse conhecimento para você, isso pode facilitar a sua jornada, encurtar o seu caminho, deixar o seu caminho mais rápido ou menos caro, tá? E uma boa notícia, obviamente, porque eu sou muito suspeita para falar, é que empreender é uma grande escola. Todos os dias, não tem um dia da minha vida que eu não aprendo alguma coisa que eu tenho que fazer por conta do meu negócio, que eu tenho que aprender, que eu uso na minha vida pessoal. Então, exemplo. Vou dar exemplos para você. Eu passei a ser muito mais organizada com as minhas finanças pessoais depois que eu inventei de abrir um negócio. Porque se você não organizar os dinheiros do seu negócio, já era, você não paga os seus boletos. Quando você tem um salário vindo todo mês, né? Você sabe que o salário entra lá naquele dia, você sabe quanto que o salário é. Quando você empreende, você não sabe quanto que é o salário. Você não tem como garantir que ele vai cair naquele dia do mês e pode ser que você pague todos os seus funcionários menos você. Lidar com pessoas. Então, às vezes não, muitas vezes, quando você está empreendendo, você tem que lidar com um funcionário que cometeu um erro, que gerou um prejuízo para o seu negócio, mas você precisa corrigir aquele erro, treinar ele e falar para ele o que você precisa que ele faça sem fazer um escarcéu no seu negócio. É a mesma coisa quando você vai agir, sei lá, com seu namorado, com seu marido, com seu esposo, você aprende essas habilidades emocionais. Então, essas são boas notícias para você. Talvez você esteja, nossa, Mari só falou aqui coisas difíceis de empreender. A gente vai olhar depois qual que é o caminho, mas eu preciso dar essa colejada em você, tá? Eu vou abrir aqui para perguntas. Então, vamos dar umas olhadas aqui em perguntas. O Segredo de Luísa sobre empreendedorismo. Nunca li, Jorge. Esse livro eu não conheço. Vou botar aqui na minha listinha. Você falou que você... Então, pode colocar aqui para mim perguntas, tá? Sobre qualquer coisa que você quer saber sobre empreendedorismo. Sobre abrir uma empresa, onde buscar, informações, sugestão de livro, ideias para o seu negócio. Eu vi que uma galera botou aqui, ó. Deixa eu ver. Eu penso em abrir uma empresa para atender clientes, entrega de alimentos, comida pronta e cervejas especiais. Você tem experiência com esse ramo, Adilson? Coloca aí para mim, se você já teve experiência com esse ramo ou se é uma ideia que você... E por que você escolheu abrir esse negócio? Por que você está querendo abrir um negócio sobre isso? O que é que você viu aí no mercado? Você tentou comprar uma coisa e não conseguiu? Ou você, no lugar onde você mora, que eu não sei de qual cidade você é, isso é um negócio que está crescendo aí? Deixa eu ver. Ó... Tem um comentário aqui, eu considero os imprevistos algo difícil de cuidar. Pois é, a gente não cuida, né? A gente mitiga, a gente vai criando aí barreiras. A Maria me perguntou, eu queria saber mais sobre precificação. Maria, você sabe me dizer, você tem aí qual que é o produto ou a coisa que você quer vender para eu te ajudar? Então me diz aí o produto que eu vou te ajudar aqui com algumas coisinhas de precificação, tá? O Adilson disse que gosta de gastronomia e adora cervejas especiais. E não tem esse serviço que indica harmonização para entrega em casa. Ah, você quer juntar as duas coisas, né?
Você quer juntar o serviço, né, a gastronomia com a indicação de cerveja. Ó, eu vou te dizer alguns negócios que eu conheço, tá, Dilson, para te ajudar, enquanto a Maria coloca aí para mim o que é que ela quer saber de preço, como é que a gente coloca preço nas coisas. O que você pode fazer é o seguinte, tem dois, é como se você estivesse juntando dois mercados, dois negócios, dois produtos, né, fazendo essa uniãozinha aí. Procura essa galera que faz, ou, por exemplo, jantar em casa, né, que tem esses personal chef, ou que você entrega a cestinha lá com todos os ingredientes e você faz aquele prato lá do chefe na sua casa, e a galera da cervejaria de cervejas especiais, e conversa com esses dois aí. Às vezes, não necessariamente você precisa abrir um negócio que você faz as duas pontas. Você pode ser a pessoa que intermedia entre as duas pontas, que são as outras empresas. Então, você não precisa necessariamente fazer a parte da gastronomia e a parte das cervejas. Então, primeira coisa que eu faria se eu quisesse abrir um negócio desse, seria procurar pelo menos uns 2 donos de cada um desses negócios e conversar com eles, como é que é o negócio, como é que funciona, se está dando certo, se não dá, se ele gosta, se ele não gosta, para ver como é que é. Eu tenho uma pequena loja de maquiagem com vários produtos de valores diferentes. A loja é em shopping e não posso cobrar somente 100% em cima de cada produto. Então, vamos lá sobre precificação. O que a gente tem como senso comum de precificação, né? A gente acha, dizem, boa parte das coisas que a gente vai procurar na internet sobre precificação fala assim, se você vende produto, coloca 100% do seu custo, né? Coloca 100% de margem, coloca 20% de margem, coloca 30% de margem. Não é assim que a gente coloca preço nos nossos produtos, tá? Nenhum negócio, a gente não tem esse número. Isso são médias de mercado. Só que, bem pelo que você disse, você falou assim, minha loja é em shopping. Ou seja, se o seu negócio tem custos diferentes, a sua precificação tem que ser diferente também. É diferente eu comprar uma maquiagem num shopping, de eu comprar uma maquiagem, por exemplo, num camelô, no meio da rua. Eu não posso, né, como empresa, cobrar a mesma coisa para vender ali no meio da rua e cobrar a mesma coisa para vender lá no shopping. Então, para você ter a gente precisaria sentar, Maria, e olhar os seus números, mas eu vou te dar aqui algumas orientações para te ajudar, tá bom? Então, precificação, a gente sempre tem que olhar 3 coisas, sempre, pelo menos essas 3. Então, você sempre vai olhar assim, qual que é o custo do produto? Então, você comprou uma maquiagem, sei lá, você importa essa maquiagem? De onde você compra? Coloca aí para mim no chat. Você comprou essa maquiagem, teve um custo. Então, a sombra que você comprou, ela custou R$10. Beleza? Então, a sombra custa R$10. Então, você tem o preço da matéria-prima, o preço do produto, ou o preço do fornecedor. Você tem, em cima desse preço, então, você tem que somar, você botar uma margenzinha, que vão cobrir não o custo da matéria-prima, mas o custo da operação do negócio. Então, se o seu negócio é num shopping, né? Num shopping você tem o custo lá do aluguel, a iluminação, a limpeza da loja, o visagismo da loja, enfim. Então, a gente sempre vai ter o custo da matéria-prima, esse valor, que é o valor para pagar os custos fixos do nosso negócio, e o que sobra disso é o que efetivamente vai acabar ficando no caixa do negócio. Então, eu quero que você pense que todo produto tem esses 3 elementos. Você não pode colocar uma margem para todos os seus produtos, a mesma margem para todos os seus produtos, porque eu vou te dar um exemplo. Olha só, vamos supor, me coloca aí quanto é que você vende mais ou menos o seu produto, assim, qual que é a faixa de preço da sua maquiagem, porque tem as maquiagens tipo, né, sei lá, MAC, que a gente custa aí, tá na faixa dos 100, 200, 300 reais, e a gente tem maquiagens mais baratas. Coloca a faixa de preço aqui para mim. O que você não pode fazer? O que não pode acontecer? Você tem lá, por exemplo, você vende um rímel, vamos supor, vende um rímel lá, e ele custa R$10. E aí, se eu coloco... Então, você tem diferentes produtos, né? Pelo que eu tô entendendo, você vende um mix de coisas. Cada produto seu tem um custo de operação, de logística, de frete diferente. Você não pode colocar a mesma margem para todos eles. O que você tem que fazer vou te falar alguns números que você tem que saber no seu negócio. Primeiro, dona Maria, você precisa saber quantos que são todos os custos fixos do seu negócio por mês. Você tem esse número? Para o meu negócio funcionar e pagar todas as contas, o meu salário, o salário das funcionárias, o aluguel do shopping, para o meu negócio funcionar, os custos fixos dele, ou seja, independente da matéria-prima, sem comprar as maquiagens, só para ele funcionar, tá lá, sem vender nada, quanto dinheiro você tem que fazer.
Esse é o primeiro número, 6 mil por mês. Massa. Aí, então, você tem que fazer 6 mil reais por mês. Agora vamos para o segundo número. O segundo número é, para eu fazer 6 mil reais de lucro, quantos produtos eu tenho que vender? Então, o que você vai fazer? Como você tem vários produtos, você vai fazer uma média, tá? Só para o cálculo ficar fácil da gente fazer aqui. Você vai fazer uma média entre esses 20 e 80 reais aí. Faz uma média. Então, os meus produtos, a média que eu vendo, né? O meu ticket médio que eu vendo para alguém sei lá, 55 reais. E o preço de custo é 10. Então, 55 menos 10, 45 reais. Você vai pegar esses 6 mil reais e dividir por 45. Este número que der é a quantidade de vendas que você tem que fazer por mês no seu negócio. Você tem esse número? Quantas vendas médias você tem que fazer por mês aí no seu negócio? Você já calculou isso? Coloca aí para mim se sim ou se não. Esse número é só para você pagar as suas contas. Só para você pagar as suas contas. Então, a precificação do produto, ela não é só produto a produto. Então, quanto que eu ponho o preço no meu rímel? Não sei onde que você vende esse rímel, como que você vende esse rímel, quanto que custa para esse rímel chegar para você. Então, a precificação não é só no produto, ela é do negócio inteiro. Então, esse número que eu falei para você, você vai saber quanto que você tem que vender só para pagar as suas contas, ou seja, você não vai estar lucrando, seu negócio vai estar no 0 a 0. Você vai achar esse número. Então, este número aí vai ser, sei lá, 150 unidades, 200 unidades, 300 unidades. Todas as vendas que você fizer acima disso são as vendas que você está lucrando. Então, primeiro, antes da gente saber qual que é o preço que você vai colocar produto a produto, a gente primeiro tem que saber quantas vendas você tem que fazer por mês desse produto, que aí a gente vai saber quanto que ele tem, quanto lucro a gente tem que fazer por cada um, tá bom? Quem mais que tem perguntas? Deixa eu ver aqui. Maria, coloca aí para mim por que você colocava 100%? Hoje você está dizendo que o que eu estou entendendo é que você coloca 100%, né? E que não tá dando para pagar os boletos. É isso? Tá funcionando ou não tá? Você tá conseguindo pagar esses 6 mil por mês ou não tá? E por isso você tá pensando como que você precifica. Como é que se você tá colocando o preço certo aí. Beleza? Coloca aí para mim. O que mais de perguntas? Bom, acho que não temos. Deixa eu passar aqui para cima. Carol e a Fernanda, se viram alguma pergunta aí que eu perdi? Me indiquem, por favor. Tá, legal, você está cobrando 200%. Você está vendo que esse 200% não significa nada. Ele não quer dizer nada. A gente não sabe se esse 200 faz sentido ou se não faz. Então, primeiro você precisa fazer essa conta que eu te falei. Quantas unidades você precisa vender, né? A qual valor para você pagar as contas do seu negócio. Essa é a primeira conta que a gente tem que fazer. E, em cima disso, a gente vai calcular aí qual que é a margem média que você vai colocar em cada produto. Tá bom? Beleza. Bom, acho que não tem mais perguntas, então eu vou pedir para vocês, para a gente fechar a nossa noite de hoje, para você me contar, você colocar no chat para mim, uma coisa que você aprendeu hoje, alguma ficha que caiu, alguma coisa que você não tinha percebido sobre o seu negócio que hoje você percebeu, ou sobre a sua intenção de empreender, ou sobre os seus motivos. Então, quero que você coloque para mim aqui alguma ficha que caiu hoje, que ficou mais clara para você, que vai tornar a sua vida empreendedora aí mais fácil, menos complexa, mais barata, mais rápida. Coloca aí para mim no chat para a gente compartilhar esses aprendizados aí. Eu quero saber o que você aprendeu de hoje, que vai ser o gancho que a gente vai usar na nossa aula que vem. Planejar é melhor sempre. Sim, não existe empreendimento sem planejamento. Boa, Dilson. Quem mais? Coloca aí para mim no chat. Planejar o uso do tempo. Boa, uma boa ficha que caiu. Se você não planeja o uso do seu tempo, quem é que vai trabalhar no seu negócio, né? Então, testar e errar. Sim, negócio da gente testa e erra todo dia, toda semana, todo mês, toda segunda. A gente está testando e errando. Legal. Bom, quero mostrar aí para vocês, coloquem os aprendizados de vocês hoje. Quero mostrar para vocês um vídeo que vai ser o gancho para a nossa aula de amanhã, que faz um resuminho aí do que é empreender, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Se vocês não tiverem ouvido, coloca aí no chat, tá? Que a gente arruma. Mas vamos lá.
Nossa, como que é o nome da rua mesmo? Visconde de Jurumi. Ah lá, pintou atendimento. Rua Visconde de Jurumim, 747. Passa o guia aí. Vamos ver isso aí. Vai olhando pra mim onde é que o cara tá. Pô, Rosés, vai olhando onde o cara tá, porra. Vai ajudando aí. Tô vendo aqui, cara. Aí o cara tá lá na rua Sócrates. Ixi, o cara tá em Interlagos. Deixa eu ver onde é que fica essa Visconde de Jurumim. Vila Formosa. Ah, é Vila Formosa mesmo. Eu já morei lá. Nossa, não é possível. Que demora. 4B, TH... Aqui. Nossa, rapaz, mas peraí. Que horas você acha que ele chega? 19, 12, 19, 17. Será? E eu já errei alguma vez? Tudo pronto. Vamos! Até que enfim. Vamos pegar a Avenida Washington Luiz. São Paulo. Cara, na boa, o que faz uma pessoa atravessar a cidade às 6 horas da tarde? Ou é uma emergência, ele tem merda na cabeça. Total. Peraí. Vire à direita em 300 metros. Na boa, você acha que isso aqui, esse pedacinho aqui é 300? Com certeza, cara. Cada dedo é 100 metros. E o mindinho compensa fura-bolo. Ah, tá. Peraí. Fala quem é? É o lanche? Ah, beleza. Abriu? É o lanche? Gente, não é possível. Aconteceu alguma coisa, tá tudo parado. Ô Wesley, o que aconteceu? Você nunca atrasa, rapaz. Eu tô morrendo de fome. Pô, velho, foi buscar o lanche aonde? Goiânia? Cê é louco, tio. O bagulho tá estrumbado lá fora. Tem acidente o caralho na 23 de maio. Tem vítima até. 23 em que altura? Ali na Bartolomeu Fez, esquina com Águas Prada, tá ligado? Acidente reportado à frente. Não tem flauta em acidente, já te falei isso. Quanto é que deu aí? Pedido de batata grande dá 36,50. Porra, cacete, meu. Ai! Na moral, esse maluco aí tá indo na Visconde de Jurumim? Tá, por quê? Ixi, tá fudido. Eu não falei? É quente mesmo. Mantenha-se à direita em 200 metros. Cara, o que você tá fazendo? Pegar bandeirante. Bandeirantes, tá maluco, velho? Aqui, ó. Só dá pra pegar bandeirante. Não, mano, essa hora fala pra ele pegar ali a Francisca de Paula Brito, aí mó adiante, já corta caminho pra caralho, velho. Total, minha avó mora lá. Porra. Novo cálculo da rota. Vire à direita em Francisca de Paula Brito. Ô, tem radar nessa esquina aí, avisa esse maluco aí. Ah, tem condição. Porra, velho, toda hora você come bola com esse negócio de radar, meu, esse jeito você vai foder a gente, cara. Amanhã mesmo esse maluco aí tá baixando o Google Maps. Aí, vem cá. Tá me chamando a atenção, Zé? É brincadeira, só faz tocar essa flautinha ridícula aí e vai entrar numas comigo? Pô, cara, só tô dando um toque, só isso aí. Baixa a bola aí, ô caçulinha. Mantenha-se à direita em Afonso da Sagnoli Taunay. Você disse? Não enche o saco, gente. Eu leio o que tá escrito aí, pronto, foda-se. Siga em frente por 4 quilômetros em Afonso da Sagnoli Taunay. Porra, gente, eu tô trabalhando, caralho. Ih, peraí, deu merda? Mudaram a voz do aplicativo. Puta que pariu. Paulão! É impressionante, é muita carência, né? A pessoa mudar a voz no meio da corrida é uma palhaçada. Mudar a voz aí. Segura aqui já. Silvio Luiz, manda virar à esquerda. Quantos metros? Em 200 metros, vire à esquerda na canhotinha. Não tem flautinha, porra! Acabasse, hein? Ora, bicho. Deu para ver direitinho? Todo mundo ouviu? Bom, gente, a gente tem... Ótimo, maravilhoso. Se ninguém tiver mais pergunta, a gente vai deixar esse vídeo aí no ar para a gente conversar sobre ele amanhã, tá? Então, amanhã, a nossa aula seguinte, aula 2, a gente vai entender se empreender é mesmo para você. Então, hoje eu mostrei para você expectativa e realidade, né? Quais são os números aí de empreender no Brasil, quais são os pilares que aumentam, diminuem a sua probabilidade de ser um empreendedor aí que vai passar dos 5 anos com o seu negócio lucrando. Amanhã, a gente vai olhar o que você tem que olhar para você para saber se empreender é a coisa que você deveria fazer. Ou seja, para a gente entender se essa é uma boa profissão para você seguir
se é um bom caminho para você mesmo, tá bom? Então amanhã a gente tá aqui, os meus contatos eu vou deixar aqui para vocês podem me achar no Instagram, também tem o meu e-mail, eu vou mandar alguns materiais para vocês vão ter acesso aí na plataforma, mas vocês me podem procurar também para conversar, para a gente tirar ideia. E é isso, adorei a presença de vocês, a gente interagiu aí bastante no chat. Amanhã estamos aqui juntos de novo, às 19 horas, para a gente falar sobre a parte 2 aí desse nosso mini curso para você, tudo que você precisa saber antes de você escolher empreender, tá bom? Obrigada, boa noite, até amanhã. Até amanhã, Carol, Adilson, Ana Paula, Maria, Jorge, Fernanda. Obrigada pela presença de hoje. Amanhã a gente aqui tá junto. Beijos, até amanhã. Boa noite, professora. Até amanhã.